Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 10 de junho de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1956, 4 páginas, 36 logias e 10 máximos. O tema, Soci viciada. A especialidade é a parapatologia. Definição. A Soci viciada é a sociedade intrafísica cujos membros específicos vivem dominados por vícios multifacetados, travadores da cosmoética e da evolução das consciências. A estutopensenilidade, a malignopensenilidade, a toxopensenilidade, a nosopensenilidade, a patopensenilidade, os vícios sociais, os vícios humanos de modo geral, a falta da autovivência do estado vibracional profilático. Nós temos na argumentologia 55 realidades viciosas da sociedade humana. E aqui eu ainda vou colocar mais, por exemplo, oxi não está aqui, eu vou pôr. Agora, na remissiologia, dos 15 itens nós destacamos aberração antifisiológica, alcoolismo, fascínio pelo grotesco, inspiração baratrosférica, e tríade da erronia. Frase enfática. Toda consciência lúcida interessada na autoevolução avalia realisticamente se está submetida a alguns dos multifários vícios travões da Soci viciada, da qual participa de modo inevitável. Você participa de algum dos vícios travões da Soci viciada? Por qual razão? Eu quero lembrar que o 45 é o mais forte, tá? Quer dizer, o mais brabo, o que cria mais problema, é o 45. Estou falando porque esse aí eu experimentei. Esse tóxico eu experimentei, o 45. Perguntas. Minha esposa tem mudanças de humor muito rápidas e fica com raiva ou reclama de algo. Tenho a impressão de que ela emana muita energia, sendo que algumas vezes tenho vontade de sair de perto. E é claro que não faço isso. Então, gostaria de saber como eu poderia verificar se minha percepção está correta ou apenas é uma distorção da minha percepção, interpretação, análise, síntese influenciado pelas ideias da conscienciologia. Pois minha preocupação é com ela e com minha filha de 2 anos e meio, que poderia ser suscetível às emanações de energia. Do jeito que você está falando, é bem possível que a sua esposa seja bipolar. Seria bom você fazer um diagnóstico. É bom levá-la para alguém examinar isso, um técnico, ver. Se ela for bipolar, tem jeito de melhorar isso aí, dependendo da idade dela, etc. Porque senão você vai ter um problema e a sua filha também. Com o passar do tempo, se a pessoa não olhar isso, não ter noção do que se passa, quando ela entrar num processo de depressão muito forte, o negócio vai ser bravo para você. Por enquanto, ela está com fase só de alteração aí, que às vezes é alteração maníaca, de excitação. Mas e amanhã, se ela entrar no negócio? E outra coisa, isso é perigoso, tem que examinar. Hoje em dia, nós sabemos, a bipolar está na moda, mas num caso igual ao seu, é bom examinar. Você vai lucrar com isso. Os livros são uma ótima maneira, se não a melhor, de se adquirir conhecimento. E há muitíssimos livros que merecem sua leitura. Porém, o tempo gasto para se ler um livro é considerável. Venho estudando a chamada leitura dinâmica, uma técnica de leitura acelerada. Tive alguns resultados, mas às vezes a compreensão do material lido fica baixa. Isso é besteira, viu? O processo de leitura dinâmica, a maioria é bobagem, tive estudando. Eu vou explicar por quê. Então, fico num dilema. Eu leio meio devagar, com maior absorção do conteúdo, ou leio rápido, com pouca compreensão? Não. A coisa mais séria não é a leitura, é antes da leitura. É o que é que você vai escolher para ler. Não adianta nada você ler um monte de coisa que não presta. Olha bem antes de começar a ler. É a seleção que é importante, não é a leitura dinâmica. Selecione o que você vai ler. Leia aquilo que seja o ideal, o capital, o essencial, o cerne dos papas do assunto. E acabou. E outra coisa, nada de best-seller. Best-seller é besteira. Best-seller é a besta célebre.
Isso é bobagem. É a besta selada, como diz o cara, é o best-seller. Besta selada, com selo em cima. Agora, a técnica propõe a eliminação da subvocalização das palavras, aquela voz que acompanha a leitura, abolindo. Isso é besteira. O cara que lê acompanhando a voz, você tem alguma bobagem nisso. Isso é um menino. Ou aquele cara que lê com o dedão assim, ó, isso é criança. Abolindo a subvocalização, a velocidade aumenta. E, de acordo com os autores da técnica, a compreensão vem com o tempo. Você está muito impressionado com velocidade. Não é por aí. A gente tem que selecionar o livro e ler 200 vezes se ele valer a pena. Ou ler só 5 páginas e joga fora. Isso depende. Agora, você está impressionado com velocidade. Isso é bobagem, não vai nesse bico, não. Deixa disso. Abolindo a subvocalização, a velocidade aumenta e, de acordo com os autores da técnica, a compreensão vem com o tempo. Faz pouco tempo que vem treinando essa técnica. Minha pergunta é, o que o senhor acha disso, sua opinião acerca do tema? Velocidade na leitura e compreensão do que se lê. Assista as tertulias sempre que posso. Escuta, eu só quero te lembrar uma coisa. Tem um casal que era de São Paulo e foi ao Rio. Chegou lá no Rio, eles foram lá para a minha casa e levaram um livro para eu ler. O livro tinha 200 páginas. Aí eles pedem para a minha mulher, não, nós precisamos fazer umas compras aqui em Ipanema, porque a minha casa era em Ipanema. Você podia sair com a gente. Então eles saíram. Saíram e foram fazer a compra. Mais ou menos 2 horas depois, eles chegaram no escritório. Ele falou assim, então, você vai ler o livro? Eu falei assim, eu já li. Não, como? Está tudo anotado, você quer ver? Aí peguei o livro de 200 páginas, todas as páginas anotadas, as bobagens, problema errado, processo de cacófato, erro do cara, tudo, nas 200 páginas. Assim, você nunca leu esse livro antes? Não, vocês, tudo certo? Não foi lançado agora em São Paulo? Como é que eu vou ler? O negócio é de vocês. Aí eles sentaram e começaram a examinar. Não entendi nada, esse é o cara. E a mulher também. Assim, o problema é de vocês. Agora veja, vocês não ficam pensando que eu li depressa o livro, não. Eu fui aonde doía, tudo que interessava, e fui anotando tudo que interessava, acabou. Era mais ou menos umas 2 horas depois, eles chegaram da rua, o livro estava lá. Agora, tudo riscado, eles não podiam falar que eu não li. O livro novinho, eles tinham desencapado o bicho lá na minha frente para dar de presente. Como é que fica? Hein? Se não presta, minha filha, eu sou capaz de pular até a biblioteca. Se não presta, o negócio é esse, que é isso. Eu leio aquilo que interessa. Agora, lá é o seguinte, no caso lá, eu marquei tudo que interessava das minhas coisas, o que era, até autor, o nome do livro, tudo isso, em 2 horas. Agora, 200 páginas dá para você fazer isso, perfeitamente. Gostaria de saber como resolver problemas emocionais. Qual é o exercício mais adequado para poder evoluir, uma vez que só com a circulação de energia e exteriorização sinto-me estagnada? O problema todo, problemas emocionais, é você fazer higiene consciencial. Conta até 100, morde na língua, dá um beliscão em você mesma. Isso aí, às vezes, é um jeito de melhorar. Não tem outra saída, não. Tem que ponderar. Uma coisa muito boa que nós usamos é processo de reflexão de 5 horas. Autorreflexão de 5 horas. Agora, se você aparecer por aqui, é o caso de você ir nos nossos laboratórios. Isso vai te ensinar a ficar mais tranquila. Vamos levá-la lá, para ela fazer essa mobilidade física, veja. Isso também vai te ajudar. É preciso de ver. Possivelmente, você deve estar assim. Está na cara. Do jeito que ela está falando. Agora, essa pessoa parece que é de Portugal, pelo que eu estou vendo aqui. Quem sabe que um dia você aparece aqui. Vem aqui dar o ar da graça, não é isso? Mostrar como é que é a situação. Se ela chegar aqui, a primeira coisa, faz assim, deixa eu ver. Qual a relação que podemos fazer entre essas 3 coisas? Criacionismo, evolucionismo e conscienciologia. Olha, criacionismo é burrice. Isso aí eles querem colocar os negócios pela religião. Evolucionismo, se você está falando que é evoluciologia do Darwin, isso tem lá a sua razão de ser. E a conscienciologia é a ciência nova que eu apresento. Essa eu estou de pleno acordo com ela. Eu sou o cara que tem apresentado, isso já faz algumas décadas. Então o processo é esse. Agora, é muito comum no meio espírita os espíritos se posicionarem da seguinte maneira. Alguém diz, a ciência está estudando o possível agente teta, o espírito. Os espíritas respondem, isso Kardec já disse há 150 anos, a ciência está sempre atrasada, etc. Só que quando os espíritas estão no mato sem cachorro,
eles correm para os hospitais dos cientistas humanos para resolver seus problemas de saúde, visto que uma obsessão alguma é infecção ou tétano, como já houve casos. Está certo, mas isso é diferente. Você também, seu argumento não é bom, não. Os espíritas também não têm tanta culpa assim nesse processo. A sua abordagem não está muito honesta. Pelo seguinte, tétano é uma coisa, consciência é outra coisa. Que é isso? Não mistura as coisas, não. Outra coisa, em matéria de patologia, tem de tudo. Vamos com calma. Você olha bem na listagem desse verbete. O número 45 é diferente de cocaína. E é uma cocaína mais forte. Tenho 36 anos, estou recentemente casado. Meu problema ocorre quando eu bebo muito. Sou frequentemente assediado por várias consciências negativas que falam que eu devo matar minha esposa, que eu devo usar drogas, que eu beba mais. Puxa vida, e o cara ainda está querendo saber o que ele vai fazer dessa. Você é fogo da canjica, hein? Que tal? Que tal você se internar hoje? Eles fazem isso comigo há muitos anos. Antes eu achava que estava sofrendo de problemas mentais. Até psiquiatra eu consultei. O mesmo receitou um medicamento chamado psicocedin. Não ajudou-me em nada. Hoje percebo que não sou louco. Quero urgentemente acabar com esse problema. O que devo fazer? Você não é louco, mas você é assediado. Você tem que acabar com o assédio. Para isso você tem que dominar o estado vibracional. Agora, um internamento, se você começar ainda com toda essa consciência, ainda beber, colocar álcool na boca, você precisa se internar. Porque isso aí é síndrome da abstinência. Então você já está entregue aos possessores há muito tempo. Abra o olho com isso. Deixa de ser possesso. Abra o olho. Para abordagem de temas históricos, o senhor referiu a importância das retrocognições. Porém, alguns fatos históricos marcantes do século XX e XXI dispensam retrocognições. Ei, que besteira é essa? Eu lembro de uma coisa que passou ontem. Isso é retrocognição. Qual é o problema? Bobagem é essa. O cara está achando que retrocognição é só de vidas passadas ou do século XV. Besteira é essa. E pela riqueza de dados imediatos sobre o fato a ser estudado. Por exemplo, caberia um verbete sobre o 11 de setembro ou sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Não. A gente fala daquilo que interessa. É bom você ver um verbete que eu falo sobre um processo de campo de concentração. Como é que é? Auschwitz. Olha bem esse, você vai ter uma ideia. Quanto aos temas históricos de data mais antiga, não haveria maior viés de erro na subjetividade das retrocognições do que nos dá da historiografia? Não. Se você tem lembrança, você revive aquilo que você revive. Então não há mais discussão com você, é ponto passivo. Não tem nada disso. Isso mostra que você não tem experiência. É possível criar uma sessão de historiografia na enciclopédia? Não, nós já falamos muito de história lá, eu já disse isso aqui outro dia. Olha lá, esse Auschwitz, vai te dar uma ideia. Gente, eu quero mostrar para vocês que nós estamos aqui com um processo, o segundo Fórum Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e Saneamento Ambiental, aonde no dia aqui 16, agora daqui 6 dias, às 10 horas da manhã, vai falar sustentabilidade e saneamento ambiental. É o doutor Juarez de Freitas, professor da PUC e da UFRJ, lá do Rio Grande, SG, lá do Rio Grande do Sul. É o presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. De modo que, está aí, quem quiser ver, agora o negócio é longe daqui, né? A sede disso é em Florianópolis, Majestic Palace Hotel, em Santa Catarina. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, está aqui, eu já falei sobre esse livro, vou falar a segunda vez. Man of Light. Isso é da esposa do nosso amigo Panicete. Esse cara, ele ia para os Estados Unidos, quando o Joaquim Pose teve que dar força para ele, porque ele estava com medo de ir e enfrentar o processo do efeito físico dele. Então ele levou ele lá em casa, eu dei uma geral nele com os amparadores, ele tomou força e foi. É esse aqui que fez o negócio de fazer xixi e saiu luz no lugar. E Achille Baquilene escreveu. Esse livro vai para o Holoteca, vale a pena ver. A mulher dele que escreveu o livro. É muito sério o livro. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, uma notícia muito boa, igual essa do Panicete, que é o seguinte: hoje é aniversário de Foz, com 97 anos de idade. Daqui 3 anos vai ser
100 anos. Então vai coincidir com um negócio internacional que tem aí também, né? O que vai ter? Copa do Mundo. Então vai coincidir com 100 anos de Foz. Vocês se preparam para esses 100 anos, que eles vão ser de, sabe, estourar o caminho nosso, vai ser o máximo. Agora, outra coisa, por incrível que pareça, eu quero mostrar para vocês o que é a coincidência, a sinergismo e a sincronicidade. O tema de hoje é Socin viciada. Por incrível que pareça, ontem, a hora que terminou aí a situação, que estava terminando, alguém chegou e me deu isso aqui, ó, que eu estava atrás. Por incrível que pareça, Cracolândia, a reportagem da TV, está tudo aqui. Eu quero entregar isso aqui para o Cineclube. Quem é do Cineclube aí, além do Marco? Tem alguém? Então, ó, você pega, isso aqui é bom apresentar lá, Cracolândia, para o povo entender. Esse é um senhor documentário, um dos mais sérios que o Brasil já fez, a meu ver. É bom você ver isso lá. Cracolândia é da TV Band, a Bandeirante. Tem tudo aí, esse aí tem integral, tá? Fala com eles para não perder esse filme não, hein? Isso aí é muito importante. E quando for falar, diz aqui que eu vou recomendar. Quem não viu isso, precisa de ver. Agora, gente, é simplesmente impressionante como é que aparece esse filme no dia que eu estou falando aquelas coisas. Como é que é possível isso? É? Vocês já pensaram? Que coisa estranha. A pessoa trouxe ontem, depois vocês escolheram o filme, ela trouxe para mim. Tudo isso simultaneamente. Ninguém preparou nada. Agora, você já pensou, filme melhor do que esse para mostrar a realidade? Eu vi uma parte do filme, eu sei como é que é, por isso que eu estou falando, eu toquei no assunto aqui. Então, vale a pena ver. Agora, gente, voltando aqui ao nosso processo, o 45 é religiões. Esse é o pior vício que tem aqui, dos 55 que eu mostrei. Agora, em matéria de tóxico propriamente dito, tem um que parece que mata mais depressa, é o Oxy, que eu não coloquei aqui porque ele é novo. Eu vou colocar aqui ainda. Oxy. O-X-I. Oxy. Agora, o mais é com vocês. Aqui tem alguns que conhecem o processo de tóxico, mas muita gente não conhece nada. Aqueles que conhecem, devia de fazer um depoimento, alguma coisa. Quem é que quer fazer? Acho que seria bom, para expor isso aí. É pena que o Plínio não esteja aqui hoje, que o Plínio é meu amigo que trabalha com isso há muitos anos, mas ele não está aqui mais. Mas pode falar. Valdo, uma sugestão aqui também, já que você vai colocar mais na taxologia, acho que internet, né? Hein? Internet. A internet, não, mas a internet tem muita coisa boa. Mas tem muita gente que acaba viciada. Por incrível que pareça, é melhor do que a religião. Mas tem muita gente viciada hoje em dia. Tem muita coisa que não presta, mas tem coisa boa, nós não podemos. Outra coisa também. Uma outra coisa, aquilo que eu uso, eu não considero que seja vício total, senão eu não usaria. A internet eu uso. Como é que faz? Eu uso o iPad, presta atenção. O iPad parece que é o maior vício cibernético que já surgiu até o momento. Como é que fica? Mas aí eu não vejo muito problema de colocar, porque muita gente usa e de fato não tem. Eu também não sou viciado em internet. A responsabilidade é minha, o texto é meu. Eu não quero ficar com essa culpa no cartório. A internet tem coisa boa, nós não podemos acabar com ela totalmente. Existem os interneteiros loucos, esses são outros, aí eu já falei, tem muito verbejo que eu já falei. Tem interneteiro piradão. Valdo, você pode falar aí do item 20? O quê? O 20. 20. 20, desodorante. O que você quer? Desodorante é o cancerígeno. Você está falando do desodorante com alumínio. Hein? O desodorante com alumínio? Não interessa. Todo desodorante é tóxico. Esquece isso, que bobagem é essa. Você está querendo segurar o desodorante, não adianta. E faz o quê? Se uma coisa não presta mesmo. Não adianta falar que desodorante presta. Não presta, acabou. Mas e qual seria a solução para isso, Valdo? Porque a gente precisa de tomar banho, a boa coisa, fazer exercícios, desintoxicar, e o troninho. A maior parte do povo tem problema aqui, eu já expliquei isso. Foi ontem eu falei aqui, até no cocograma. Você ouviu o que é o cocograma? Cocograma é o diagrama com todo o negócio que você faz de cocô. Todas as vezes você vai lá, no troninho, você anota, para ver como é que você está. As pessoas, por exemplo, se fizer um cocograma,
Elas não vão precisar de usar desodorante. Te garanto. Usar desodorante. Agora, faz isso uma temporada que você vai saber depois. Aí você não precisa fazer mais. É só para aprender. Por quê? Entende? Por exemplo, eu era rapaz e era da mocidade espírita. Então chegaram os meninos lá e falavam para mim assim: mas Valdo, fala para a gente, você que lê muito, tudo é mais ou menos a mesma idade, você que lê muito, como é que eu faço com masturbação? Eu posso masturbar quantas vezes? Como é que é? Eu falei assim: não, a primeira coisa você tem que fazer o diagrama, o cronograma da masturbação. Então dava para os meninos, que naquela ocasião as livrarias davam a grade de horários, que era chamado quadro de horário, não tinha esse nome grade não, era quadro, isso eu estou falando na década de 40. Então o que é que se passa? Na grade lá, que é o quadro de horário, tinha os dias da semana, com as horas, aquele negócio todo, você vinha, e aquele papel assim. Então eu falei assim, ó, você coloca aqui, agora põe isso aí durante uma temporada e vê como é que você funciona. Pelo total aí, e as coisas, o que é que você faz, nós vamos ver se você está louco, se você está excessivo, ou o que acontece com ele. Isso é um menino, rapazinho, adolescente. Então, veja, você pode fazer o diagrama por masturbograma, cocograma, tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer. Isso a gente já fazia na década de 40. Quem pesquisa, pesquisa tudo, até a piscadela. Sabe, ó? Qual que é a piscada que dá mais efeito, a direita ou a esquerda? Aí, está aí uma pesquisa para você. Valdo, essa questão do sem gozação do cocograma, ela vai detectar a alimentação, você falou que pode dar problema. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas do ponto de vista médico, os próprios médicos evitam isso, porque às vezes eles passam por isso. Eu já vi isso tudo acontecer. É aquilo do processo da axila. A axila criava uma doença chamada subaqueira, quer dizer, o processo do subaco do cara que tinha CC. CC é o cheiro de corpo. Estou falando tudo claro para você entender, no porque tempo essas coisas não se pode CC. esconder. CC. Isso parece escatologia, mas não é não. Isso é saúde, estudo da saúde. Estudo de cocô é da microbiologia, os troços todos lá, é negócio da histologia, é negócio sério para a saúde. Vocês aqui nunca fizeram exame de cocô, não? Já. Colocar dentro de alguma coisa e mandar? Pô, então, como é que é? Mas aí qual é o problema? Isso é mais do que natural. Vai detectar, não fica achando que isso é brincadeira, não. Ele detecta o quê, por exemplo? Que vai dar cheiro na pessoa. Só isso. Quando uma pessoa ela está muito intoxicada, ela não faz muito exercício, ela não transpira. Às vezes ela está comendo um negócio que não come fibra, não bebe água, ela está desidratada, por exemplo. Então está tudo seco nela. Quando ela faz cocô, uma vez no mês, dá até estouro lá na casa dela, um milhão de coisas, tal, uma opção de coisa. Então, uma vez no mês, isso é um perigo, porque pode chegar e dar o fecaloma. Então, o que é que se passa? Se uma pessoa, o mais correto mesmo, é a pessoa ter um horário para ir ao troninho todo dia. Isso é o certo. Mas, por exemplo, isso pode falhar um dia menos, outro dia mais, uma coisa assim, desde que não seja dias demais. Se uma pessoa não vai no troninho 2 dias em seguida, tem alguma coisa com ela. Ela está com constipação intestinal. Se estudar o que é isso, como é que é o jeito. Você está entendendo? Ver como é que é a alimentação, o que ela tem. Agora, o que se passa? Quando uma pessoa fica ou sem tomar banho, ou não come fibra, ou fica desidratada, ou tem uma alimentação errada, uma série de coisas nesse sentido, o que se passa? Ela começa a transpirar e tem mau cheiro, a transpiração dela. Vem a linfa com os negócios, uma série de coisas que acontecem. O que acontece mais é justamente nas axilas, que é o subaco, que o povo chama. Então, veja, essa axila, então, quase sempre tem problema. Conforme a pessoa, por exemplo, se ela é destra ou se ela é canhota, muda o lugar que tem devido ao processo da movimentação dela. Olha os detalhes que eu estou dando para vocês entenderem, que isso tudo já foi muito estudado. Agora, outra coisa, todo mundo aqui, se for estudar, vai notar que se tiver com algum processo, vai começar a coçar na axila. Coça quase sempre na parte da axila para o peitoral, para dentro, aqui, ó, coça. Se coçou é porque a pessoa está intoxicada.
É preciso ela andar na esteira aeróbica, dar um jeito, nadar, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Agora aí, não adianta desodorante. Eu já vi cara que estava com o processo da axila todo alterado, que você dava uma tonelada de desodorante para ele e continuar com o mau cheiro do mesmo jeito. Não é por aí. O processo é higiene com exercício do corpo humano. Isso é que elimina o processo para a pessoa não precisar de desodorante. Eu nunca usei desodorante na minha vida. Agora, o pior da história, ainda tem uma coisa pior do que isso. É a mulher que usa o desodorante na área genital. Isso piora mais, porque aí dá bichinho com o tempo, dá uma opção de coisa. É um perigo, você saber muito. Tudo que você colocar na pele, e ainda mais ainda na área genital, a genitália da mulher, isso é um perigo. Cria um monte de problema. Já tem muito bicho, ainda vai pôr mais. A inibição Uma outra coisa que eu sempre combati também, cuidado com o talco. Eles agora estão começando a ver que o talco faz mal. Tem gente agora que fala assim, até que enfim. O talco faz mais ou menos 60 anos que eu falo que talco se tem muito cuidado com isso. Eu depois fui estudar cosmiatrias, falaram a mesma coisa lá. Tinha gente que já tinha feito pesquisa. Agora eu vi que está começando a aparecer que talco também. Tem gente que está proibindo. Valdo, porque o talco, ele entope o processo da pele. O desodorante inibe o suor e isso faz mal, eu já li isso. Isso é verdade. Né? Agora, isso dá o câncer, principalmente no caso da mulher. Esse processo de câncer de mama, uma das causas que tem, que muita gente reconhece, hoje já tem uma escola a favor disso, que combate o processo, que é desodorante. Agora, eles arranjaram outros nomes, para o transpirante, tem um monte de coisa, antitranspirante, besteira. Não é por aí não, tudo é a mesma coisa. Precisa ter cuidado com isso. Agora, um banho vale a pena. E o melhor é o banho atlético, é esse que eu faço. Entendeu? Você transpira e toma banho. Valdo, isso aí é bom. Teve um programa de televisão na Globo, parece um que dá antes daquele Mais Você, que a mulher levou lá uns cocôs de massinha para mostrar. E o pessoal caiu no pau. Isso aqui é o certo. CQC pegou no pau. Aqui, isso é o laboratório de histologia, de microbiologia, essas coisas. Mostrou os tipos. Eu era a favor disso na década de 50, quando eu estava estudando. Eu falei assim, isso aqui precisa levar para o rádio, precisa dispor nas escolas, mostrar para todo mundo. Exatamente. Outra coisa, eu era favorável, não é isso não. Eu era favorável é pegar o microscópio e levar e fazer todo mundo passar e ver os bichos lá dentro. O que é que tem? Olha aí, já pensou se o seu intestino tem isso aqui, seu barrigório está cheio desse bicho, veja. Agora, só de olhar a bactéria, todo mundo vai ficar assustado. A maioria nunca viu isso. Quem é que nunca viu nada numa lâmina de microscópio? Levanta a mão. Quer ver? Sempre tem um. Sempre tem um. Que não viu nada. Então, como é que fica? Agora, Valdo. Isso aí é perigoso. Agora, o que é que vocês viram no microscópio? Às vezes vocês viram uma coisa ou outra que não tinha tanta importância. Agora, ver determinadas células impressiona a pessoa, ela vai começar a dar valor para a sujeira em torno da vida dela. O microscópio é bom para isso, sabe? Existe, por exemplo, uma dessas células bravas aí, semicancerosa, essa que dá com o processo da linfa, aquela doença. Linfoma? O linfoma, mas aquele clássico básico, que tem uma célula que é impressionante, a gente vê a célula. Ela é linda e trágica ao mesmo tempo. Então, a gente mostrava isso no microscópio, era o máximo. O povo tudo fala, não, mas tu tem aí, tem. E às vezes está pertinho de você, como é que vai? Você está falando, eu estou lembrando de um professor meu de microbiologia que ele falava justamente isso. Pela análise do cocô, ele conseguia falar tudo da pessoa. Tudo. Como é que era, não, era o sexo. Pelo cocô, eu sou capaz de mostrar a biografia da pessoa. Conscienciometria, ele falava exatamente isso. Eu fiz pesquisa nesse laboratório todo. Agora, outra coisa que altera muito nisso... Eu já contei para alguns de vocês, quando eu peguei a ameba histolítica, que é uma das coisas piores que tem. A hora que eu vi que eu estava com a ameba, eu falei assim, só vou pensar nisso, não posso pensar mais nada. Não como mais, não durmo mais, não respiro mais. Eu estou com a ameba, tem que dar um jeito nisso. Agora, em alguns meses, eu liquidei com o assunto, que é uma das coisas mais difíceis que eu tinha. Agora, eu peguei porque eu frequentava as casas dos meus pacientes, fui tomar água, peguei a uma roubada. E outra coisa no desodorante que altera é o pH da pele. E aí cresce bactéria e dá... Cresce bactéria e aí começa a piorar o resto.
Altera a microbiota, né, que eles falam. Não, e a pessoa fica manchada. Como diz o povo lá em Manhattan. Não, o povo vem lá do Rio de Janeiro, tem muita gente encardida. É chato, mas é verdade. Entende? Eu falei assim, não, realmente, tem alguns lá que são encardidos. O cara que toma muito sol fica encardido com o tempo. Quer dizer, fica manchado, porque não tem muita higiene. Em compensação, eu falei para ele, em compensação, tem gente que sai dos Estados Unidos, vai lá para o Rio, entrava no banho do mar e depois não tomava banho. Ficava um mau cheiro danado uma semana, porque ele achava que a água do mar ia purificar o processo da consciência dele. Tudo isso eu vi. O que são os portais energéticos multidimensionais? Por que as consciências precisam deles para mudar sua frequência vibratória? De que maneira a Conscienciologia analisa a função e a interpretação dos sonhos? Olha, sonho para nós, eu já falei, eu acho que foi para você mesmo, que isso é besteira, não perca tempo com sonho. Isso é onirismo. Você tem que pensar, é lucidez. O que interessa para nós é hiperacuidade. Agora, portais energéticos, isso aí depende do lugar onde tem mais energia para dar passagem para outras dimensões. Essas coisas existem. Depende do lugar. Você sabe que existe chakra até na Terra. Por exemplo, Foz do Iguaçu é um chakra da Terra. Por isso que a gente veio para cá. Gosto muito de música rock e música brasileira. Sou alegre e positiva. Adoro cantar e dançar em casa, mas também procuro cuidar da minha saúde consciencial. Tenho dúvidas sobre a manutenção de pensênio sadia e de companhia extrafísica. Por exemplo, ao escutar rock, muitas músicas são obras de arte. Sim, mas o rock tem muita coisa que é baseada em cocaína. A cadência é cocaínica. Entretanto, quando paro para pensar na vida intrafísica do intérprete, de drogas, violência e abuso, fico na dúvida. Enfim, de que modo posso relacionar positivamente minhas energias com a música? Olha, seria bom você ouvir alguma música clássica selecionada, para você melhorar o seu gosto, seu paladar musical. Isso pode ser que vai melhorar você. De rock, você vê alguma coisa mais avançada, vai ajudar, né? Pode melhorar muito. De onde são retiradas as classificações do Homo sapiens que são citadas sempre nos verbetes? Da minha cabeça e dos meus amigos. Em Exemplologia, página 16, poderia explicar por que a Socin viciada dominadora pode ser submissa e os vícios da Socin viciada dominada é autoimune. Não seria o contrário? Não. O processo é isso mesmo. Pensa bem que você vai chegar à conclusão. Não tem outra saída, não. Vamos pensar bem. Vamos olhar lá, só para analisar mais aqui. Socin viciada dominadora, a das legiões de consciência submissa aos vícios. Socin viciada dominada, a das minorias de consciência autoimunizadas dos vícios. Ele não entendeu nada, ele está querendo inverter o processo. Eu fiquei pensando. Eu pensei bastante. Gente, eu tenho que fazer vocês pensarem. Nós não estamos falando aqui mais para mosquito nem gafanhoto. Deixei de fazer interlocução com gafanhoto já há algum tempo. Então vocês já ficam sabendo, aqui não tem mais gafanhoto. Então como é que fica? Agora, ó, I'm sorry, mas o texto está correto. Professor, o Marcos pediu aqui para avisar o grupo que esse final de semana a gente só vai ter atividade de ping-pong, porque a gente vai estar com discernimento realizando um meeting no domingo, então a gente não tem condições de organizar atividade em cineclube, nem atividade de aniversariantes, de dança, de música, como a gente tem organizado. Então, a gente vai ter atividade de ping-pong para quem quiser utilizar o discernimento cultural. Uma dica. Um dia desse eu vi você falando aí, agora estou vendo de novo. Você fala com altos e baixos, isso não é bom, não. Uhum. Fale alto de um jeito só, assim, ó, do jeito que eu estou te falando. Perfeito. Agora você fala assim, pois então, nós vamos... Então, é assim que você está falando. Esse alto e baixo se divide, isso é processo de fonoaudiologia. Tá bom. Eu queria até te falar isso. Isso é bom. Você é bacana, você fala bem, expõe bem as coisas. Seria bom calibrar a palavra para ficar tudo alto. Vocês notam que de vez em quando a Somé fala para ela só. Pois fala para a gente. Você divide o negócio, não pode. Eu não entendi qual evento, lá só pergunto. Qual evento? Então, vou repetir aqui. Esse final de semana o discernimento está realizando um meeting no domingo, a gente vai estar das 8 às 20 horas internamente com o grupo revisando as nossas atividades.
E, no domingo, a gente teria uma atividade voltada para os aniversariantes. Então, esse final de semana a gente não vai ter atividade, vamos ter apenas atividade do ping-pong. Então, quem quiser lá se divertir, o ping-pong está disponível, é para todo mundo. Você agora falou certinho. Tá bom, agora não esqueça. Está vendo? Ela agora estava prestando atenção, falou certinho. Tem que ter um padrão, a altura mais ou menos igual, entende como é que é? Agora, se diminui, você fala para dentro, você fala para você, não dá. É que, às vezes, assim, eu observo que o microfone eu procuro falar um pouco mais pausado. E, às vezes, isso eu... Pausado é bom falar mais alto. O povo aqui fala muito baixo, fala tudo para baixo. Tá certo. Olha aqui, 51% aqui tem problema de vocalização. Uhum. Tá bom, obrigada. Que é o processo do speaker. Tem problema, é o locutor. Você sabe, eu era rapazinho, já era locutor, né, de rádio, então eu sei como é que é isso. Agora, eu não tenho uma voz muito boa, não. Voz boa é daquele nosso amigo que estava aí, aquele que estava falando aí. Lá na abertura. Aquela voz dele é um tsunami. Se a pessoa não escutar o que ele fala, ela deve ir para casa, entrar dentro de um buraco, pôr uma pedra em cima e não dar endereço para ninguém, porque essa não serve nem para vegetal. Você viu a voz dele? Aquele que estava falando lá. Sim, Luiz. Que fez a abertura Luiz é o máximo, do simpósio de democracia direta. Uma senhora palavra, fora de série. Valdo, Um outro que é bom aqui é o nosso amigo lá de cima. Nosso amigo. Sim. o termo speaker era muito usado antigamente no Brasil. Não, e em Londres, lá no Hyde Park, tem o speaker corner, que é a esquina do speaker, do locutor, que o cara sobe em cima de um caixotinho e começa a fazer o discurso para todo mundo. E às vezes tem um monte de gente. Eu já vi no speaker corner 300 pessoas junto, ouvindo o que o cara ia falar. E outra coisa, o processo lá era sobre política. O cara falando no Hyde Park. Lá é interessante, o speaker corner. Agora aqui a gente poderia fazer mas é que o povo pode tomar isso como sendo doido, né? O cara começa a falar e é problemático. Valdo, aqui na página 16, item 13, celular, a partir de que momento que você considera que a pessoa está viciada no celular? A partir do momento que ela usa o celular há um ano, ela é viciada. Um ano que ela está usando o celular. Ainda não aprendeu que o negócio pode dar câncer. Agora, por exemplo, se ela usa esporadicamente ou dentro de certas condições inevitáveis, isso é outra coisa. Precisa examinar. Mas agora o cara que fica com o celular dia e noite, o tempo todo lado, junto do corpo dele, isso é perigo. Hoje já tem gente já favorável que tem mesmo câncer. O problema é que eles não sabem de que jeito que o negócio funciona. Está na época dessa semana. A época dessa semana está trazendo lá. Eles ainda não sabem como. Oi? Não, mas a época dessa semana está trazendo uma pesquisa falando da questão do câncer, a possibilidade do câncer. Eu já vi Agora, vários. o problema é que semana. eu vou dizer o que eu acho. Para mim, ele já sabe tudo que dá câncer, com todos os detalhes. Não falam de vidas indústrias. Porque uma das coisas que mais se vende no mundo atualmente é celular. Se ele vai falar que o negócio está matando um monte de gente, como é que faz? Vai dar bancarrota em certos países. Você está entendendo? O problema é esse, é o pânico. É muito dinheiro. Como é que fica? Mas não é só o celular, são as consequências do celular. Vamos supor que nesse instante, até daqui 5 dias, ninguém presta o celular. O mundo vai parar. O celular comanda tudo aí atualmente. Como é que vai ser? É duro. Já teve um cara que chegou para mim e falou assim, olha, Valdo, eu ainda não acho que o celular seja bom. Eu saio de casa, por exemplo, não consigo falar com o Rex. Assim, mas quem é o Rex? É o cachorro lá em casa. Então, veja, ele ainda está querendo que o Rex responda. Eu falei assim, tem um jeito para isso. Coloca um viva a voz e deixa que é capaz de falar au, au. A hora que ele escutar a voz, ele vai falar au, au. Então ele vai responder. O cara falou, sabe, é mesmo, talvez dê certo. Agora você veja, é um vício total, né? Até o cachorro. Valdo, só a questão do banho atlético, se podia, por favor, dar uma aprofundada. Sobre o quê? O banho atlético. Sim. O banho atlético, eu já expliquei aqui uma vez, o caso todo é o seguinte. É a pessoa tomar banho
sem pensar no tempo, ela tem que ter um tempo maior. Então ela fazia exercício antes, durante o banho, e fazer massagem no corpo. Em vez dela passar o sabão, ela passa a massagem. Uma outra coisa, você sabe que esse negócio da gente lavar direito não é fácil. Tem gente que toma banho de gato, né? Chega lá, só passa uns pingos d'água assim e cai fora. Isso não adianta como o banho. O banho tem que mexer na pele, limpar. Por isso que eu falei, se trouxer a Mamedes e passar nas pessoas aqui, vai sair tudo sujo. Porque a pessoa não toma banho direito. Toma banho de gato. Isso não é o ideal. O ideal é fazer massagem. Por exemplo, levar agora para a televisão, eu vi essa semana, como é, isso é uma moça explicando aos meninos e aos adultos, como é que lava a mão. Eu garanto que a maioria não sabe lavar a mão. Ela mostrou direitinho lavar a mão. Como é que é, o que é que tem, a parte daqui tem que fazer assim, o processo por cima, o dorso da mão, por baixo da mão, depois o pulso da mão, o caso todo. Ela mostrou uma beleza, falou assim, esse filme é que devia de mostrar todo dia na TV, para o povo entender, porque a mão é uma coisa muito séria, é um monte de resfriado que dá agora na época de inverno. Se a pessoa pega na maçaneta, ela leva o resfriado para casa. Isso é um perigo. Agora, ela explica tudo. E outra coisa, ela explica aquele golpe no final. Você está no banheiro do lugar. No final, você pega a toalha e fecha a torneira com a toalha. Outra coisa, a toalha não pode ter sido usada por muita gente, porque senão eu também não admito muito isso, não. Tem que ser, ela tem que ser limpa. Exclusivo. Senão não vai. Agora, ela mostrou todos os detalhes de lavar a mão. Impressionante. A questão do vício, ela tem uma base muito do somática, mas também tem o vício de base paragenética também, não tem? Tem, mas agora a coisa mais séria é mesmo a intenção da pessoa. Intenção? Intenção. Se ela melhorar a intenção, ela melhora tudo. Mas, por exemplo, pode ter aquela pessoa... Viciado, nós temos que falar intenção. Mas vira pode... para ele e fala assim, você é um vegetal? Você não manda em você? Primeira coisa é isso, tem que colocar a coisa na cara da pessoa. Não vai não. Para fazer a renovação. Mas pode ter aquele caso crônico que a pessoa foi numa vida, por exemplo, viciada em ópio, aí ela dessoma, ressoma e agora ela está viciada numa droga mais moderna. Sei. Quer dizer, ela já vem com a predisposição para o vício. Mas às vezes tem a família inteira, assim, não é só um, não. Porque os afios se atraem. Então, mas aí tem um fator... Eu já tratei de família inteira, todo mundo drogado de algum modo. Agora, no interior dava mais, antigamente era álcool mesmo. Então, isso aí é um problema. Então, mas aí a gente pode falar que ela já traz isso na paragenética, né? A não, predisposição. Não é. A o droga que tiver tem disponível... a dipsomania. A dipsomania é baseada no processo de genética, uma boa parte. Você deve ter estudado. Não, sim, a genética sim, mas eu quero dizer... estudei essas coisas todas. Agora, por exemplo, tem até um processo que há uma hipótese. Por exemplo, tem 5 filhos. Aquele que é o do meio pode ser o mais dipsomânico de todos eles. Não explicar isso até hoje. Essa hipótese existe. Eu cheguei a constatar isso, né, dentro das minhas pesquisas, mas a gente não explica por quê. Então, é um processo genético muito sério em matéria de tóxico. Sim, mas a minha questão, paragenética, você já viu isso muito forte também? Quer dizer, a pessoa já vem... Independente... Agora, o maior vício da paragenética é o ódio. É o? Ódio. Rancor. Ojeriza, raiva. É a pessoa que pensa mal do outro. É o que eu vivo falando aqui. Esse é que é o vício pior. Esse é que é o mais genético que existe. Isso a gente tem que tirar. E outra coisa, você não vê que de vez em quando as pessoas fazem a pergunta e falam assim, não, mas eu não perdoo, eu estou com raiva da pessoa, não sei o quê. A pessoa fala isso publicamente, manda aqui para mim. Eu não falo o nome dela, mas veja, se uma pessoa fala isso, ela está sendo sincera. Uma pessoa não vai se desgastar publicamente dizendo que ela tem raiva dos outros. No entanto, isso é público. Eles mandam para mim um negócio escrito. Você veja bem o nível de perturbação dessa pessoa. E no caso é a prevalência da primatologia, né? Ainda bem. Tem um cara, presente. Aquele lá, igual aquele que estava falando, que eu às vezes insulto a pessoa aqui. O negócio eu não gosto de falar, mas veja bem. Tem certas pessoas aqui que não precisavam de ser insultadas. Elas precisam de mostrar a realidade delas. Eu, de vez em quando, tenho que mostrar, por isso eu não falo a palavra. Porque se eu falo aqui que o cara está dizendo, e leio, que a pessoa está com raiva da outra e vai continuar com raiva, eu tenho que meter o pau nisso.
Eu não posso falar no ar e deixar o troço sem nada. Tem que dar minha opinião. Sem se eu não vou posicionar. entrar nessa. Como é que é? Agora, estou insultando a pessoa de modo algum. Eu estou falando a realidade, estou ajudando todo mundo, inclusive ela. Porque ela vai ver que tem gente que não pensa igual a ela. Então, é uma coisa diferente. Agora, eu não falo o nome da pessoa. Acabou. Agora, insultados anônimos, sim. Isso pode estar certo, que isso aí tem. Porque, de vez em quando, eu tenho que falar as verdades para a pessoa. Como é que vai ser? Gente, nós tivemos aqui o ano passado umas 4 mensagens violentamente baratosféricas de gente. Você viu, né? Tem uma de uma mulher que é uma loucura o que ela falou. Como é que é isso? Agora, tem uma que ela mandou para mim, eles não me deram depois, colocaram de lado, porque está tão perturbado que eles colocaram de lado. No outro dia apareceu uma carta desfazendo aquilo tudo, falei assim, ó, eu peço perdão, falei, a dona estava assediada, eu falei assim, não cheguei aqui a falar isso, mas eu devia te falar. Chegar aqui e falar assim, olha aqui, você recebeu a psicografia diretamente da baratosfera, por isso que é que você voltou atrás, que agora é você que está pensando. Que eu quero escrever ao meu respeito, é uma coisa horrorível. O povo lá ficou assustado, a turma que recebeu a mensagem. Agora, no outro dia, ela mandou uma, era a mesma mulher, desfazendo tudo que ela escreveu. Isso é que é o processo, por isso que e-mail é um problema. Você tem muito cuidado com o e-mail, porque no e-mail a pessoa escreve tudo do jeito que ela está pensando naquele momento. E às vezes vai para 1000 pessoas. Como é que fica? É um problema. Nós temos que pensar muito nesses detalhes hoje da comunicação. Nós vivemos na era da supercomunicação, tem que ir com calma com isso. Professor, mas fala, Gisela. Professor Valdo, eu tive uma espécie de sonho que algumas pessoas que já participaram daqui estavam assim contrariadas, falavam mal, elas estavam sendo encaminhadas para um curso extrafísico. Ia ter um curso para elas, mas elas estavam assim como se estivessem anestesiadas, estavam como se tivessem tomado alguma coisa para acalmar a mente, sabe? Isso é possível? Tudo é possível. Né? Essas questões todas, essas coisas ocorrem. Temos que abrir o olho. Eu até percebi, reconheci pessoas que eu já convivi aqui, né? Escuta, eu queria falar com o seu eminente chefe que está aí perto, se ele está olhando você direito, porque com esse penteado, eu vou te contar, você está se preparando para o dia dos namorados, é isso? Porque houve alguma coisa com ela. Olha lá, ela está produzida hoje. Impressionante. Você viu isso? Você falou com ela sobre o cabelo que ela tem, etc. Se não falou, precisa arranjar. Aqui, você precisa de ir no oculista. Dá um jeito de ir no oftalmologista para ver que você não está enxergando. Olha só essa princesa que está aí perto de você. Vários colegas aqui avisaram ele. Olha lá, vocês estão vendo, olha lá, tem até um rabinho no cabelo aqui embaixo. Está o máximo. Brincando, né? Mas uso parapsiquismo. Adivinha onde que ela cortou? Eu não sei. Vou dar uma dica. Tem alguma coisa a ver com o exercício profissional anterior. Ah, é? No aeroporto de Curitiba. Foi mesmo? É mesmo? Você conhece o povo lá, é isso? Não? Ah, que coisa. 12 anos. Tudo em casa. Mas olha, você que queria falar, quem é? Valdo, aqui também. Bom, pode ser ela. Aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre o item 2, álcool, que tem me chamado a atenção o slogan ultimamente, beba com moderação. E eu acho isso meio contraditório com toda a campanha contra o cigarro. Não, isso totalmente parece errado. ter uma campanha a favor da bebida. Não, é estranho, o pior da né? história não é isso, não. O pior é eles quererem descriminalizar a maconha, sendo que nunca perseguiram tanto o cigarro como agora. Como é que fica? Eu fiquei pensando, será que quem é era... pior? É o cigarro ou a maconha? Parece que a maconha põe a pessoa grogue mais depressa. E ela também leva para a impotência mais rápido. A maconha. É pior? Eu já tratei muita gente com maconha já de muitos anos, processo antigo, e é duro quando você pega um rapaz que está com, sabe, na 6,5 da impotência, o negócio não é fácil, e é maconha. Às vezes tem casos que vai direto. Mas parece haver uma campanha a favor da bebida, né? Até dizem, lógico, esse povo faz, uma bebida, sim. Nós estamos na socinho patológica, a socinho viciada que eu estou chamando aqui.
Valdo. A nossa Cognópolis, aqui, principalmente aqui no CEEC, não tem, presta atenção, só 3 coisas para você saber. Não tem lugar de você colocar a cinza do cigarro. O nome disso chama cinzeiro. Não tem um troço, que é um departamento interno, chamado bar, onde tem tudo quanto é bebida alcoólica. Não tem também um troço onde você guarda vinho e bebidas alcoólicas antigas. Como é que é o nome disso? Não tem adega. Então, só essas 3 coisas já mostra que nós não somos da Soci viciado. Isso é muito importante. Agora, o pior da história, o cara vem para cá e quer ficar aí, às vezes fica, né, hospedado aí no Village. Então, ele traz o charuto, uma caixa com os processos de bebida, de cigarro, cinzeiro, ele traz tudo com ele e vai embora. Tudo isso nós já vimos. E tem também aquele outro processo de vício mais sério, que é incenso. A pessoa que já chegou e queria ir no laboratório e acender incenso lá dentro. Nós mandamos passear, não pode. Entende? Então essas coisas todas tem que ver. Incenso, maconha, entende? Cigarro. E agora tem mais um do Rio Grande do Sul, que é a Menina dos Olhos do Rio Grande do Sul. Chimarrão. É o item 14 aqui, ó. Chimarrão. É o chima. Valdo, aqui ó, é a nomofobia. A nomofobia é o medo de ficar incomunicável ou desconectado. Fala bem alto aí, vai tu me entender. Explica aí. A nomofobia se caracteriza... Não, fala devagar. Fala a palavra. Nomofobia. Isso. Se caracteriza por um medo do indivíduo de ficar incomunicável ou desconectado. Medo, geralmente, por exemplo, se ele perde o telefone celular. Isso gera nele ansiedade, até com sintomas físicos. Quem é que tem nomofobia aí? Pode falar. Pode sentir taquicardia, falta de ar, suores frios e dores de cabeça. Nomofobia. Podia acrescentar, né, Valdo, na fobiologia. Tem dessas coisas. Professor Valdo. Sim. Aqui. É uma sugestão. Eu sei que já tem bastante coisa aqui, mas eu acho que é importante falar do adoçante, né? Adoçante? Que não tem na lista. Uma adoçante coisa que não. Eu não falei porque já tem um açúcar. Não, mas é diferente. O adoçante dietético. Não, mas o açúcar é o pior. Esse que ninguém combate. Se eu estou combatendo o açúcar, entrou adoçante nisso. Quanto é jeito. Porque as pessoas evitam pior comer é combater o açúcar, é que precisa de chamar a atenção. Elas evitam comer o açúcar usando o adoçante. Adoçante é só boboca que usa. Todo mundo sabe disso. Seja estévia, ou seja isso, ou seja aquilo, ciclamato. Eu nunca coloquei adoçante na boca. Às vezes, em uma lata só de refrigerante, tem uns tipos aí, uma lata apenas, tem a quantidade máxima que a pessoa poderia tomar em 2 dias. Pois é. Quer dizer, isso o estabelecido que seria o tóxico, o nível tóxico, que a gente sabe que não é aquilo. Agora o açúcar que eu acho que é a mãe de todos. Mas, nesse sentido, palavra de diabético, eu concordo com ela. Eu já vi gente assim, que às vezes esguicha adoçante. Assim, mas é açúcar. É a mesma coisa, isso aí é o pior. Gente, se eu estou combatendo o açúcar, o adoçante mas talvez fosse bom. Há muito tempo. O que é? Eu queria saber... se uma pessoa, um intermissivista que veio com refratariedade a álcool, a tóxico, essas coisas assim, se foi tratado individualmente no curso intermissivo ou se é um tópico do curso intermissivo, essa coisa mais geral? Não, é um trauma que ele já sentiu, por isso que ele não entra de novo. Tem nada a ver com o curso trauma que houve uma perda, aí o processo da perdologia. Às vezes entrou perda, luto, entrou tudo nisso, aí ele criou um trauma, aquilo ele não esquece. E com relação a vício de pensamento? Com relação ao vício de pensamento. Sim. Estava pensando isso ontem. Por exemplo, não é vício de pensamento, é vício de imaginação. Então, tudo bem. Mas, existe um livro sobre esse assunto, escrito faz 50 anos. Mas eu não estou falando do fumo, não. Estou falando assim, de esquema mental, assim, que você está acostumado, por exemplo, trafarismo, por exemplo. Tudo que te acontece, você vai pelo pior caminho. Aí vem uma coisa nova, uma novidade que nunca tinha te acontecido, e você também vai pelo mesmo caminho.
por que as sinapses encaminham para o mesmo caminho sempre? É porque os afins se atraem Não, também? a experiência O que é? da pessoa, é o modo dela pensar. É a falta de lucidez. O processo aí é falta de lucidez. Precisa de colocar lucidez no povo. Isso aí não adianta falar. Então, Agora, o vício de imaginação já é outra coisa. O vício de imaginação é que dá o cigarro, por exemplo, é vício de imaginação. Mas eu estou pensando de esquema mental mesmo, de como é que a pessoa raciocina. Pois é, não, mas aí é a pessoa que não tem boa pensanidade, a autopensanização patológica. Isso é um mundo. Não, eu sei que é comum. O que eu queria entender é assim, como é que você bloqueia isso? Porque às vezes você é mais forte do que você está querendo. Bloqueia pela higiene consciencial, a higiene mental, fazer a profilaxia do modo de pensar, ter cuidado com o devaneio patológico, isso é que acontece mais. Pensa só nisso, essa expressão, devaneio patológico. Porque assim, ó, aonde que eu fiquei pensando, assim, qualquer estímulo novo, ele encontra o caminho daquelas sinapses. Sim, ele encontra, mas para ficar livre disso. Isso aí é devido à priorismose, ele não quer mudança, ele não quer renovação, ele não quer reciclagem. Então o processo todo é intenção, precisa de ver a intenção da pessoa. Professor, aqui, na página 16, em sindromologia, a segunda frase, o senhor fala da síndrome da distorção imaginativa intencional e logo após a síndrome da distorção da realidade. Sim. Você poderia comparar as duas? A distorção imaginativa intencional é aquela pessoa que sabe que o negócio está errado, mas ela passa por cima e torce para ela se sentir bem e não pensar naquilo. Agora, a distorção da realidade é a pessoa que distorce, às vezes até sem saber, inconscientemente. É burra mesmo, ela é ignorante, é inexperiente, é imatura. Aí, nesse caso, é falta de Então, aqui tem uma que é madura e a outra que é imatura. Todas duas patológicas. Então, existe uma maturidade patológica e existe uma imaturidade patológica. Depende da pessoa. Então, essa distorção... Por exemplo, um alcoólatra que não quer saber de nada, faz 50 anos que bebe e ainda está aos pedaços com o corpo, ele entende? Tem muita personalidade patológica. Agora, aqui entraria também os casos de manipulação, aquilo que a pessoa tem o objetivo... Qualquer coisa, em matéria de sexo, qualquer coisa que seja excessiva entra nisso, é vício. É o vício sexual. Sim. Qualquer coisa. Tem um monte disso. Por exemplo, esses caras que vivem batendo na mulher, é processo de sexo dele. Aquilo ajuda a ele ter satisfação sexual. Por quê? Ele é um cérebro, um carrasco. Tem muita gente assim. Entende? O processo é muito mais embaixo, a patologia desses casos são terríveis. Vocês já viram algum estudo aí, que se a pessoa quer ver com profundidade, precisa estudar serial killer. Quem é que são esses assassinos assim, sério? Eu comprei um livro semana passada sobre... Mas tem que estudar um negócio sério, não vai ver só a televisão não, que isso não resolve. Sim. Tem que ver o caso todo, seguir como é que foi. Tem livros. Lá embaixo tem até dicionário de serial killer, enciclopédia de serial killer. É um padrão. Isso aí é que a gente vai ver o que é a baratosfera. Sim. E como é que as pessoas precisam de ir para outro planeta inferior a esse. Pela enciclopédia do serial killer, vocês vão ver a transmigraciologia perfeita ali. Agora, professor, esses casos de serial killer, esquizofrenia, esse padrão de distorção constante da realidade, chega um momento que a pessoa não consegue... Tem uma situação dessa que a pessoa tem até medo dele. Tem casos, por exemplo, de distorção sexual, que a pessoa fala assim, não, me prenda, porque senão eu vou fazer besteira. Não adianta. Quem é pior nisso? Você sabe que tem uma pessoa distorcida sexualmente, que é o pior de todos eles. Quem é? Pedófilo. Está provado por A mais B. Eu sempre fiquei de olho em playground. Lá no Rio, eu olhava muito o processo de playground, porque eu morava perto da Praça General Osório. De vez em quando eu via uma pessoa, olhava o jeito, chegava lá, teve gente que eu fiz até uma abordagem, só para ver a psicosfera. Você via direitinho o pedófilo, olhando as coisas. Isso em plena Praça General Osório, Ipanema, no Rio. Então é um perigo esse povo. Tem gente que só pensa nisso.
Se ele recebe uma herança, fica rico, não precisa trabalhar, é um problema. Ele só pensa em pedofilia dia e noite. Eu já vi casos desses. Agora, professor, o que o senhor vê na psicosfera de um pedófilo? É uma atração constante? Não, eu vi que havia gente atrás dele perturbada, muito esquisito. E ele acompanhando uma criança, um menino, subindo lá nos negócios, descendo, no escorrega, aquele trepa-trepa, aquele negócio que tem, aquelas coisas todas. E ele acompanhando aquilo o tempo todo. Aí eu fui olhar quem era, como é que era. Um cara muito bem apessoado, tudo arrumado, morava na Zona Sul, lá perto. Agora, a hora que eu fui sondar pela situação, eu vi logo. E outra coisa, a hora que eu comecei a querer entrar no assunto, ele caiu fora. Deu uma desculpa, não quis saber de nada. Tem muita gente assim. Esse tipo de distorção, ele é passível de tratamento a longo prazo, de alguma forma? Tem uns casos desses que não tem saída, não. Tem que ter prisão para o cara. Tem que arranjar uma escola onde ele possa trabalhar com adultos, só adulto, para ele trabalhar lá na lavoura, alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo saída para isso, não. Tem casos desses que a distorção é muito forte. Com aquele corpo, às vezes a saúde que a pessoa tem é um perigo. Agora, tem cara desse que pede para ficar preso, para não deixar ele na rua, porque senão ele vai cometer alguma besteira pior. Não confia na própria reação. Você sabe que tem alguns desses pedófilos, se vai para a cadeia, os outros presidiários matam o cara, né, na primeira semana. Isso é um perigo. Valdo, também. aqui, eu, Grace. Até que idade é considerado pedofilia? A criança... Até os 200 anos de idade. Não. A partir de que idade? Não, a criança... você está até falando que idade? A vítima? É, a vítima. A vítima, olha, o processo todo é o seguinte, você pode encontrar uma pessoa que ela tem uma deficiência mental. Então, um processo, por exemplo, aí de debilidade mental. Ela pode ter 35 anos e ser vítima de pedófilo, isso aí varia infinito. Precisa de ver o tipo de vítima que você está querendo. Tá, mas uma criança comum, uma pessoa normal. Pois é, precisa examinar. Cada caso é um caso. Agora, não se pode ter confiança nisso, não, porque o processo continua com a pessoa. Outra coisa séria que eu quero dizer para vocês, existe pedófilo que não faz nada com a vítima, ele só mata a vítima. Mas sexualmente ele não faz nada porque ele não funciona. Isso tudo tem. Já pensou que droga que não é isso? Que drama, que tragédia? Tem que pensar muito nisso. Gente, pedofilia, eu fiquei danado da vida porque eu vi essas coisas todas na Igreja Católica. Entende? O negócio é muito sério. O negócio não é fácil. A pedofilia, por exemplo, da igreja é muito pior do que tudo que já falaram até hoje. É muito mais sério do que isso. Eu sei disso por causa do interior. Eu morei no interior, vivi lá, nasci lá. Vocês sabem da história do Mário? Eu acho que eu posso falar isso até publicamente, porque ele sempre evitava de falar. O caso todo do Mário foi o seguinte, eu fui lá, meu pai conseguiu pagar o primeiro ano de ginásio para mim, 1945, eu fiquei no internato. Aí eu pedi, fiz uma carta, meu pai assinou para ele mandar um enxoval do meu internato de volta. Porque no enxoval tudo a gente tinha que ter, até fronha a gente tinha que levar no enxoval. Agora, o que se passa? Então, eu pedi para mandar aquilo de volta, porque era roupa, tinha valor ali dentro, tinha até uniforme meu, aquela coisa toda. Então, mandamos, o Mário falou assim, Armando, pode mandar o seu filho, que ele é bom de estudo, etc., vai trabalhar comigo, não tem nada. Aí ele faz todos os cursos que ele quiser. Então, eu fui trabalhar lá. Continuei no internato ainda mais 1 ano e meio, e depois eu fiquei sozinho. Todo mundo do internato foi embora, nós éramos 36 rapazes. 35 foram embora, ficou só eu lá, funcionando como funcionário das escolas, do negócio todo. Agora, nessa condição, então, você pensa bem, eu no meio de milhares de estudantes, dia e noite, de manhã até sábado, e às vezes até no domingo. Se tinha alguma comemoração também, entrava no domingo. E aquilo assim, essa era a minha casa. Toda a minha adolescência, eu passei lá, naquele lugar. Então, agora, você pensa bem o que eu não vi em matéria de coisa doida. Por exemplo, uma das coisas que eu queria ver mais séria lá dentro, nesse processo, não é nada de problema de sexo. Era a pessoa violenta, aquela mal intencionada. Então, por exemplo, estavam
colocando paralelepípedo na rua. O menino pegou o paralelepípedo e tocou na cabeça do outro, brigando na rua. Lá, estudante nosso, amigo. Está entendendo? Negócio sério. Uma outra coisa, começaram a xingar muito um colega nosso que tinha um braço só, que ele cortou o braço dele. Então tinha só um braço. Entende? E aí começaram a falar demais e foram lá chatear o rapaz. O rapaz, com um braço só, começou a bater em 3 e um deles quebrou o braço. O que quebrou o braço? Era meu amigo, aí ele fala assim, Valdo, você tem que ir com ele para o hospital. Eu passei a noite com ele, arrumei tudo, era o cara que tinha brigado com o outro com um braço só. Ele com um braço só. Então eu quis saber, né? Fui lá para conversar com o povo da anatomia. Como é que é possível isso? Como é que é? Ele falou assim, não, é porque quando a pessoa tem um braço só, ele fica com um super braço. Toda a força que tem devido à movimentação e exercício, a pessoa fica mais forte daquele braço. Então o braço dele é superior a todos os outros que aparecer. Com isso, o rapaz derrubava todo mundo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Então, você pensa bem aí, com o passar dos anos, todos os casos que a gente viu nesse assunto todo, de tudo quanto é jeito que você pensar lá dentro. Essa que foi a minha adolescência praticamente toda. Eu fui para lá com 12 anos. Fiquei 14 anos lá dentro, até mais ou menos 26. Foi quando eu levei o Chico para lá, fiz uma casa com o negócio todo, aí eu tive uma casa, pelo menos alguma coisa. Aí, daí a pouco, veio a minha mãe para morar conosco, aí eu comecei a criar uma família, porque antes eu não tinha. Era sozinho lá no meio daquilo. Você está entendendo mais ou menos a situação? Então, o problema nosso é de analisar as pessoas pelo nível da idade, a tendência dela, o que ela tem, como é que é a situação. Em primeiro lugar, é ver a intenção. Pela intenção, nós chegamos lá. Agora, qual é o problema que você tem sobre esse assunto? Qual que é o assunto mais sério para você? O que é? Eu quero saber o que você pensa, porque isso aí é um universo grande. Primeiro, porque hoje em dia, a criança já não é mais criança, dependendo da idade, 12, 13, 14 anos. Então, isso já seria considerado pedofilia, entendeu? (13 anos, quantos anos? Entendeu? Mas eu estou querendo saber a média. Uma pessoa com 17 ainda é adolescente. Hoje eu considero ela assim. Pode também. Como é que... Agora, a pedofilia, às vezes, mais braba, é do menino de 8 anos com o outro menino de 4. Entre crianças. Ele já tem tendência para aquilo. Tá vendo isso? Isso é um dos piores que tem. E outra coisa, às vezes é mais difícil de descobrir, de identificar. É muito mais sério isso aí. Então, estudo a gente tem que estudar também. Como é que fica? Então, pode haver até de irmão com irmão. A pedofilia, o mais comum é entre pai e filho, mãe e filho, e mãe, e mulher. Como é que é? Tem até filme que eles andaram fazendo agora nos Estados Unidos, tem um deles aí que é brabo. Eu não falei aqui porque eu não quero apresentar esse filme muito brabo aí, porque senão a pessoa vai ver o filme depois, ela não dorme de noite. Mas, Valdo, então, por exemplo, tem um deles que eu quero te dizer. A mãe desviou o menino e acabou fazendo sexo com ele. Agora, o que se passa? O menino depois fez um suicídio espetacular, que criou problema para todo mundo, pelo espetáculo que deu. Isso foi baseado em fatos, eles fizeram um filme com o negócio. Mostra tudo. Filme. No caso desse exemplo de uma criança de 8 anos com outra de 4, essa de 8 é criança também. Como é que ela pode ser considerada? Você é bobo ou você é assim mesmo? Tem menina que está dando à luz com 9 anos de idade. Que é isso? Menina. Já dá à luz com 9 anos de idade. Eu, no interior, eu tratei de meninas com 12, 13 anos, já com filho no braço, e está tratando da criança dela. Agora, depois disso, eu vi que tem meninas hoje que estão com 9 anos, já tem filho. Como é que faz? Ainda são exceções, ainda bem, né? Tá, mas no caso... Agora, 12, 13 anos, não, isso sempre foi. No interior tem muito disso. Mas no caso, essa criança de 8, que foi o pedófilo da outra de 4, ela já trouxe isso? Como é que foi isso? Tem menino que nasce e fica olhando assim, ó, a outra pessoa. As mães mesmo vêm falar para a gente.
Eu estou impressionado que esse menino só fica olhando o traseiro das moças. Nós vamos no restaurante e ele vê tudo quanto é mulher que passa. Fica assim, só pensa nisso. A mãe chega e fala para a gente. Aí a gente vai dar um jeito, encaminha, fala, põe o pai no meio, vê os processos que quer que pode fazer. Vamos fazer esse menino interessar por algum hobby, uma leitura adequada, fazer o desvio dele do processo de sexo. Agora, você pensa bem o que é que não deve ter sido na vida anterior. Professor Valdo? Uma outra coisa, tem aquela mãe que chega e fala assim, doutor Valdo, eu tenho 5 filhos, todos eles homens. Agora, eu não merecia ter esse aí. O último, eu não estou dando conta. Eu assim, mas o quê? Ele só pensa em mulher. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada, porque às vezes ele dorme, levanta. Só pensa em mulher. Agora eu pergunto, quantos anos tem seu filho? Ele agora está com 10. 10 anos. Como é que é possível? Os outros filhos não têm nada, é só aquele. Aí eu falei para ela assim, sabe o que é? Eles colocaram todos bonzinhos na frente para você preparar o caminho. Agora, no fim, mandaram o seu prêmio, prêmio de consolação, para ver o que é que dá. Você pensa bem o que vai. Já era para você ter preparado, com 4 filhos, você já sabe o que vai fazer. Aqui em cima, professor Valdo, aqui em Sim. cima. O senhor estava falando aí, eu lembrei de um caso lá do Rio Grande do Sul, de vizinhos que fizeram uma denúncia de uma mãe que tinha um comportamento estranho com os filhos, rapazes, 4 filhos. Aí o pessoal foi lá ver, né, o que tinha, e ela mantinha os filhos presos com ela. Os filhos eram amantes dela, e ela disse depois, foi uma polêmica muito grande, e ela disse que ela não queria que os filhos dela tivessem contato com outras mulheres. Isso que é desculpa, cara. Tem um monte de desculpa que a mulher dá. Mas a foi mãe uma dá coisa um monte chocante o que ela fez com esses 4 filhos. Impressionante. Pois é, mas essas coisas existem. Hoje eles estão começando a falar nisso, que antigamente era tabu, eles nem falavam nada sobre mãe, porque senão criava problema. E outra coisa, a própria igreja escondia essas coisas para poder esconder a pedofilia. Então eles arranjavam os companheiros, escondendo uns, escondidos também. Lido com alguns jovens na escola estadual. Então, são jovens de uma classe, né, que não tem muito apoio na parte educativa com relação aos pais, né, porque os próprios pais, eu acredito que eles não tenham um nível educacional, né, que possa ajudar os próprios filhos, né. Então, e se no meio desses jovens tem também uma parte que se drogam e que a justiça, né, o conselho tutelar exige que eles vão para a escola, né, que eles fiquem lá, porque se eles não frequentarem a escola, o que é que acontece? Eles vão ficar detidos, né? Então, é uma situação difícil, porque esses que se drogam... Tem que colocar psicólogo nessa história e psiquiatra. Esses que se drogam, eles ficam contaminando os outros. Há muitos anos eu já falava que toda escola tem que ter psiquiatras e psicólogos, não professores. Mas para assistir o corpo discente. Isso é minha opinião. O professor tem que ser... A década de 50, é a minha opinião. O professor tem que ser pai... Porque eu vivi no meio disso, eu vivi no meio de milhares de alunos. Lá tinha milhares. Eu só dormia depois da sineta, depois das 11h30 da noite. Eu sei tudo como é que é isso, foram muitos anos lá dentro. Então eu falava assim, eu acho que toda escola tem que ter psiquiatra e psicólogo para atender esse povo. Só tem pedagogo, né? E os professores têm que se virarem pais, psicólogos e tudo que aparecer, né? Tem que dar jeito a tudo. Tem que lançar mão de tudo que puder, não tem outro jeito. Mas... Hoje nós já temos muita saída, tem muitos recursos, muita coisa positiva, isso tem muita coisa boa hoje.
Tem melhorado. Eu já sugeri fazer até um curso ou procurar orientar os pais, porque é a base disso. Às vezes mas é aí preciso colocar os pais primeiro, junto com o menino, e depois separa os pais de um lado e o menino do outro. Isso. Para expor tudo que precisa. Às mas vezes muitos pais falam, eu não dou mais jeito, leva para o conselho tutelar. Sim, mas a maioria dos pais querem ficar livre dos filhos que eles fizeram. Isso é da natureza humana. Mas aí eu me vejo na sala com esses alunos que eles ficam o tempo todo, preciso tomar um remédio, aí vai ao banheiro e se drogam, né? E quando vem para a sala, fica querendo espalhar para os outros coleguinhas que não estão assim, dentro da faixa deles, são adolescentes, pensando em tudo, menos em estudar, né? Mas menos na droga. Mas esses que levam, né, essa ideia, ficam tentando lá espalhar para os outros colegas. Pois é, mas E coloca aí assistência da saúde. Psicólogo, psiquiatra, põe tudo lá. Fala isso na escola, é o jeito. É uma escola estadual de periferia e fica difícil. Tem só supervisores. Qual seria a postura melhor de um professor nessa situação? A postura melhor é não passar a criança, reprovar. Eles agora estão aprovando todo mundo. Mas isso é de menos, eles nem se importam com isso. Pois é, mas reprovando chama atenção, incrimina a pessoa, estigmatiza o menino, vai criar problema, alguém tem que tomar atitude. Mas eles mesmos... Aí a família vai cair em si. Agora eles deixam, o menino droga, você passa de qualquer maneira, eles não ligam para nada. Se ele não estudar, não vai dar nada. Mas eles nem fazem questão disso e até saem da sala de aula, não fazem atividades. Pois é, mas o processo é o Ministério da Educação, que eu chamo Ministério da Deseducação. Estão fazendo cada livro aí horrível. O que me admira... Eu nunca vi um clamor público tão grande sobre o Ministério da Educação como saiu agora com esse livro que a dona publicou. Mas a propaganda que o Estado coloca é que a educação vai muito bem aqui. Que está havendo cursos de capacitação. A vovozinha deles. Vai bem o quê? Olha o Oxy, está tomando conta. Olha aí esse filme aí, sobre a Cracolândia, no coração de São Paulo, uma vergonha. Isso é falta de educação, falta de escola. Colocam cursos de capacitação para professores que eu acho que é só superficial, porque não vejo jeito, não dá jeito para nada. Pois é, mas tinha que juntar todo mundo e reclamar. Ir para a rua, bater o negócio, bater na mesa, expor. Fazer cursos. Tem que haver debate dessas coisas. E eu vejo que o problema maior são os pais também. Haver curso de capacitação. Não, o problema é generalizado. A hora que começa de Brasília errado para o resto, tudo fica minado. Então fica tudo patológico. O negócio é de cima para baixo. Com o Senado que nós temos, como é que fica? Valdo, até em cima do que ela está falando aí, existe o grupo que a gente trabalha aqui na saúde da família, a gente está desenvolvendo um projeto onde a gente vai trabalhar com essas questões de drogas, sexualidade, tudo isso aí, tanto pegando a questão dos professores, dos pais, das crianças, e a gente pensar também numa forma de direcionar esses adolescentes para que eles não caiam nessa condição. Porque eles que não sabem como agir, os professores até já são capacitados, mas não podem fazer o papel de pai e professor ao mesmo tempo. Não tem preparo para isso. Então tem que trabalhar em cima dos pais. Agora, eu acho que tem que bater na mesa, tem que juntar o povo, tem que haver reclamação, tem que escrever artigos sobre isso, tem que ir na imprensa, na mídia, tem que falar, ir à televisão, tem que falar. Quanto mais micrófono, boca do trombone, tem que colocar. No próximo dia 12, completo minhas bodas de papel, 1 ano de TENEPS. Bodas de papel, 1 ano de TENEPS. Olha que granfino. E é um homem que está falando isso, é homem. Sempre entro motivado nas sessões de energização e saio sentindo-me muito bem, super avitário. Entretanto, nessa quarta-feira, além de experimentar o já conhecido eventual apagão na segunda metade da sessão, saí da TENEPS irritado e impaciente. Entretanto, percebo essa alteração atípica. Passei 16 horas com alteração de humor. No dia seguinte, a TENEPS ocorreu de forma tranquila e sem rebargas. Na opinião do senhor, essa ocorrência faz parte do processo ou indica que tem boi na linha? Ele ainda está perguntando. Que ingênuo, hein? Eu vou te dar o prêmio da super ingenuidade. Esse merece.
Não, gente, ele está perguntando, faz parte do processo ou indica que tem boi na linha? O cara passou 16 horas com alteração de humor. Chapa, tem 1 ano de internet, você ainda não sabe ainda o que é assédio, você está muito para trás. Precisa de ler, olha, pega a enciclopédia da Conscienciologia e vê tudo que está falando em verbetes nosográficos. Olha tudo que está nosográfico, e leia, que você vai começar a entender o que é isso. Isso aí é assédio do brabo. Ele devia ter vestido na desassinha, ele não fez, por isso ficou 16 horas. Agora, gente, 16 horas com alteração de humor. Um homem. Quais seriam os principais compromissos que o intermissivista teria assumido ao ressomar? Ser bonzinho. Com todos e tudo. Fazer tudo que ele puder perante a evolução. Fazer a interassistencialidade. Ser cosmoético. Enfim, olha a enciclopédia da Conscienciologia, que tem tudo sobre intermissivista. O senhor poderia fazer um paralelo entre a teoria da fartura de energia consciencial e a socin viciada? Sim, não é bem paralelo, é mais um processo, vamos dizer assim, de refúgio da realidade. Primeiro, a turma não quer saber que tem excesso na questão da fartura. Então, estão comendo demais, 51% do povo já é obeso. Segundo, não quer saber que cigarro, álcool, essas coisas, tudo faz mal, que isso é besteira. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Entra tudo, fica todo mundo viciado, como a gente está falando aí, uma socin viciada. Então, o processo todo não é bem paralelo, não, está tudo misturado, está tudo junto. A situação é muito mais séria. É quase que, no caso, da fartura de energia para a socin viciada, é um sinergismo com crescendo. Não é isso? A toxpenserilidade, junto à intencionalidade, produz o vício da pessoa? Sim, tudo é intencionalidade. Se ela usa a intenção errada, ela vai cair no buraco. Isso é inevitável. É o que acontece. Pode falar. Professor, o senhor deu o exemplo daquele homem que o senhor desconfiou, que tinha alguma coisa de pedofilia lá no parque. Se a gente se depara com alguma coisa que a gente desconfie, não tem certeza, desconfia, assim, qual é a melhor abordagem para tentar evitar qualquer coisa? A melhor abordagem é evitar as vítimas. Procurar as vítimas, porque às vezes o cara, você não sabe como é que está. Então precisa saber onde é que ele vai para você chegar para as babás, as mamães que estão no playground e falar para elas. Foi o que eu fazia no Rio. Entendeu? Assim, ó, cuidado, tem homem aí que está de olho na criança. Hein? Olha o que é que não vai fazer com isso. Essa criança sabe que não pode estar recebendo balinha, pirulito do povo, uma pessoa desconhecida, não deve conversar com um desconhecido. Precisa saber disso, que é assim que o negócio começa. Agora, o senhor falou que tentou abordar, começar a conversar com ele. Como é que é tipo, o teor dessa conversa para a gente começar a sondar? Não, eu fui como se não quisesse nada, falando só besteira, sabe como é que é? Coisa dali, para ver o que é que o povo fala. Agora, o cara está conversando com você e de olho na criança. Você está aqui, ele está assim, olhando a criança e falando com você aqui, e olhando a criança. Isso é pedófilo, você vê direitinho. Eu vi vários tipos deles. Mas esse é no comportamento. Digamos que não tenha nenhuma criança próxima. Como é que na conversa a gente consegue pescar, tentar pescar alguma coisa assim? Pescar com quem? Com a pessoa ou com a criança? Não, com o possível pedófilo. O pedófilo é você criar intimidade com ele. Entendeu? Tem até filmes que já explicaram uma opção de coisa sobre isso aí. Inclusive essas séries aí que tem, Law e Order, de vez em quando estão falando disso, tem muita coisa nesse sentido. Você tem que criar intimidade com ele para ele ter confiança em você. Nos Estados Unidos, eles levam a pessoa para o bar, vai beber com ele. Você não quer fazer uma bebida aqui comigo? Então leva lá, o cara abre o jogo na hora que bebe. Entende? Uma outra coisa séria é convidar para visitar as primas. Convida o cara para visitar as primas com você. Sabe quem são as primas? As prostitutas. E na zona boêmia? Eu falo assim, não, eu não posso, tem isso, tem aquilo, você vai ver. Porque tem cara desse que não quer saber de prostituta, de jeito nenhum. Ele só pensa em criança. Então você vai ver o refúgio dele pela prostituição, às vezes nesse caso é terrível. Então tem um assunto pior do que esse, pior do que a prostituição, que é o processo da pedofilia.
Agora, a natureza humana, ela vai encaminhando você para ver o que é que você faz com isso. Você vai vendo a reação da pessoa e vai encaminhando para saber. Você acaba descobrindo como é que é. Agora, eu acho perigoso essas coisas todas. Lá no Rio tinha cara, lá eu tive uns 2 casos assim, que ele quis fazer amizade comigo pela situação toda, mas eu descobri que o cara tinha interesse em criança. E outra coisa, ele tinha mesmo, que tinha ação no processo da família. O negócio depois estourou tudo em cima dele. Agora, quando é assim, é um perigo você ter muito contato com uma pessoa dessa. Você não pode confiar. É muito difícil deles melhorarem. Se a coisa é enraizada, já passou muito tempo, é muito difícil deles melhorar. Hoje já tem dezenas de casos que eles já mostraram que pedofilia é uma coisa seríssima. Não é fácil. Professor. Tem uma opção de coisa de desvio sexual. Uma pessoa, por exemplo, que gosta de pé, é uma coisa, né? São os fetiches sexuais. Isso às vezes até é pequeno. Mas agora, pedofilia é outra coisa. E outra coisa, tem muito assédio. O ambiente não é nada bom. Você logo vê com a pessoa. Difícil. E outra coisa, o que o senhor acha que tem de desvio sexual nessas mulheres, que são mulheres mesmo, tem até namorados e tal, mas fazem fisiculturismo, tem músculo desenvolvido, essas coisas todas. Tem o quê? Musculatura desenvolvida, exercitam para fazer fisiculturismo. Sim, a própria mulher, né? A própria mulher. Não, mas isso é a musculação. As mulheres agora estão lutando boxe. Você quer coisa mais besta do que essa? Essas não têm inteligência nenhuma. Não, o futebol ainda vai, mas o boxe. Como é que fica? A mulher quer acabar, ela quer ficar despeitada. A primeira coisa que ela quer, né? É despeitada. Ela é despeitada, no mínimo. Mas é um negócio, se ela é despeitada, mostra que tem pouco hormônio feminino. Então ela já é macha. Essa pode ser uma boa boxer com o tempo. Mas vamos supor que uma dona toda fio-fio, aquela... Você está entendendo? Então é desse jeito, é boazudinha, sexy. E lutando boxe? Tem umas que estão lutando boxe, são perfeitas, sexy, alto nível, peito, tudo isso. Onde é que está a cabeça de jirico desse povo? Então veja, essa aí mostra que tem mulher que não raciocina. Não tem jeito. Não venha porque não tem. Isso não tem jeito de você defender uma mulher dessa. Você tem alguém aí que quer defender uma boxer que tem corpo de mulher? Se ela tem corpo de homem, ela já é macha mesmo. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando aquela que não tem, que é feminina mesmo. Como é que fica? Sou psicólogo, possuo conhecimento teórico, mas queria saber de que modo posso ajudar de forma lúcida pacientes com vício de droga. Seria bom você trabalhar junto de um hospital. Isso é a melhor coisa que se faz. Entra no processo do hospital, especializado no assunto, que em pouco tempo você vai ter muito serviço pela frente. Aqui no Paraná mesmo tem essas coisas todas, é só olhar. O que significa quando uma pessoa ajuda os outros sem que eles saibam e eles acabam aprendendo a fazer aquilo que foi ensinado melhor do que a pessoa? Significa que tem pessoa que tem mais competência, tem mais potencial, tem mais, vamos dizer, tendência para fazer aquilo. Isso é recorrente no meu caso. De que maneira eu posso compreender essa situação? Não, o problema todo é o seguinte: você precisa examinar, não é as pessoas, tem que examinar você. Por que você não é igual a ela, sendo que você ensinou? O que é que te faltou? Você já estudou? Precisa ver o que te falta. O processo, às vezes, é traquejo, é técnica, é a pessoa que não viu detalhes. O fisicoculturalismo e o futebol, e dentre outros esportes, pode ser considerado em algumas sociedades vícios sociais, sem dúvida. Você ainda duvida? De que maneira posso trabalhar com os alunos de escola estadual, depois da aula, com frequentes brigas? Não existe psicólogo nem profissionais qualificados. Tentei oferecer meu trabalho de psicólogo, mas não obtive êxito com a direção. Como devo proceder? Cai fora da escola, procura outro. É o melhor que você faz, para não se acumpliciar, né? Ficar numa escola que a pessoa está fazendo um monte de coisa, como é que faz? Professor. E a gente precisa ter cuidado com isso. Vocês viram que a USP
Chegou o cara lá dentro do campo, matou o menino, lá matou o rapaz. Como é que fica aí? Aqui, ó. Professor, o médium, até que ponto ele tem um controle da lucidez dele? Há médios que têm controle... Médium, de modo geral, não conta com nada, que eles são, vamos dizer, totalmente bambu vestido, quer dizer, eles não raciocinam, não tem cérebro. Médio espírita, médio umbanda, médio dessas afro-brasileiras aí, essas seitas aí, sincréticas, etc., tal, todas elas, você não pode confiar em médium nenhum. Eles não entendem nada daquilo. Eles são pau-mandado, então eles são robôs. Nós chamamos que é boneco de ventríloco. No Espiritismo eles falavam assim, o melhor médium que tem é o inconsciente. Quer dizer, uma lavagem cerebral total que tem que ter. Isso é burrice. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui totalmente inconsciente com assediador. Nunca. Mas, se ele quiser, na dependência dele, ele pode controlar o processo, não é isso? Todo mundo pode. Não quer porque ele está marionetado, já fizer a lavagem cerebral da pessoa. A maior prova eu já falei aqui. Você já deve ter ouvido eu falar. Que você quer saber se o médium é médium mesmo, você chega para ele e fala assim, olha, eu vou mexer no seu... você não mexe com nada, na frente dele. Eu vou trabalhar com chakra seu. Observa bem que chakra. Ele não sabe nem o que é isso. Ele não vai sentir nada. No entanto, você faz isso, coloca 3 pessoas juntas, todas elas sentiram qual foi o chakra direitinho, tudo igual. E ele não sentiu nada. Então a pessoa é dopada. Do jeito que eles fazem. Uma outra coisa que eles fazem, que é um assédio danado, que é lavagem cerebral, é trancar a mediunidade da criança. Aquilo também é assédio. Isso tudo é errado. É coisa de religião para dominar os outros. Marionete. Entende? Dominar. Isso é um fato. Essas coisas tudo existem. Eu vi isso tudo e combati muita coisa nesse sentido, enquanto eu estava lá dentro. Agora você veja, Mirabelli, né, que ele tinha o parapsiquismo ali bem exacerbado, ele também não tinha controle nenhum, né? Não, mas o Mirabelli ele era um meninão, né, crescido. A maioria desses médios assim, muito avançados, é um meninão. E outra coisa, ele fica empolgado pelo processo da fama, as coisas que ele faz, o resultado, e ele deixa a coisa correr. Por exemplo, você vê a mesma coisa do médium no futebol. Olha esses caras. Tem um aí, como é que é? O Adriano, não é isso? O Adriano falou, não, eu quero ficar nessa favela. Ele podia ir para a Europa, fazer uma opção de coisa, crescer, não quer nada. Outra coisa, esse Ronaldo Fenômeno, olha as bobagens que esse cara já fez para chegar até aí. Tanto de coisa que havia, é só olhar. Olha bem o que é que tem na imprensa esportiva sobre esse cara. Eu segui, desde que ele apareceu. Ele lá tinha 16 anos com o negócio todo, as bobagens que foram feitas. O cara não foi criado para a fama. De uma hora para outra ele vai para o pódio e aparece por tudo quanto é... Aquilo fica doido. Lá no fundo, ele até que não tem tanta culpa. A culpa também é da imprensa, é do povo, do esporte. Todo mundo tem culpa nisso. Não é só ele. É muita gente. Agora, por exemplo, nessa questão de futebol que nós estamos falando, que o cara está perguntando, essa ingenuidade aqui daquela pergunta. Futebol faz mal? Gente, olha os hooligans, olha o que acontece, como é que fica. Mas não, e a cabeçada é outra coisa, a cabeçada na bola. Cedo ou tarde aquela pessoa vai ficar, da cuca, vai dar alguma coisa na cabeça, a maioria fica. O cérebro é mole, na hora que você bate uma coisa nele, o cérebro muda de posição, aquilo imprensa, algumas coisas vão para o espaço, uma série de neurônios acabam na hora, com o processo do Bach. Outra coisa, a mãe que chega e dá um cascudo na cabeça da criança, ela está acabando com a cabeça da criança. No mínimo, neurologicamente, aquela pessoa confia, se aquilo continuar durante alguns anos, ela vai ficar nervosa depois, vai ter bipolaridade, vai ter uma opção de coisa. Tudo é por causa disso. A parte neurológica do sistema nervoso central, a cabeça. A cabeça, você já notou, é o único lugar do corpo que tem uma coraça. Por exemplo, é muito engraçado, nós temos aqui o tórax, mas lá dentro tem pulmão, tem coração, mas não é diretamente. O coração, por exemplo, ele não tem osso em torno dele. No entanto, é um órgão nobilíssimo. Já o cérebro, não, ele tem osso em torno de tudo. Pulmão, por exemplo,
Você vai falar, não, tem aqui as costelas. Não, mas isso não é. Tudo é furado. Costela é um troço furado, não tem nada. Agora, o cérebro, não. Presta atenção. É um negócio que as pessoas precisam de entender isso. A caixa craniana, como é que ela já veio defendida dentro do processo da biologia? O povo não entende. Agora, a hora que você bate, a cabeça está aqui, vem a bola e bate. Paf! Na hora que bate, o que acontece? Dá um baque, um trauma. O cérebro vai para lá e às vezes ele volta com toda a força. Já amassou ali um monte de massa cinzenta. Lesão em ricochete. Essa é a lesão em ricochete, porque vai e volta. Entendeu como é que é? Agora, assim é um monte. O pior deles é o boxe, né? O boxe é o que é o pior, porque a hora que a pessoa dá um soco desse, é como se ela caísse de vários andares no chão, com a cabeça. Que lá não brinca. Coisa que eu acho terrível e perigosa é quando a mãe, com o bebezinho, começa a andar no carrinho, o bebê deitado, no paralelepípedo, que fica batendo, triturando ali. Eu fico achando que aquilo ali é uma fábrica de fazer desconexão. Aí depende da velocidade, o ambiente, porque bate muito, faz assim. Agora, o que é pior mesmo é esse jumping que existe. Aquela pessoa que cai numa corda e depois ela para lá, pum! Aquilo ali é um perigo também. Mexe com a cabeça. Devido ao processo do baque. E olha, tudo isso é só a longo prazo. Na hora, a pessoa não sente nada. Mais tarde ela vai ficar doida e não sabe por quê. Tem gente que, quando eu estava estudando os processos de psiquiatria, eu falei assim, não, eu quero ver na vida o que é que essa pessoa fez. Esse aqui já deve ter praticado muito esporte. Não, mas Valdo, praticou esporte, ficou doido? Sim. Vamos examinar. Exige examinar, eu tinha razão. Tudo por causa disso. Conforme o esporte, a pessoa fica doida. Depende do que é. É um fato. Não tem por onde fugir disso. O processo nosso é que a maioria das pessoas não estuda fisiologia, ninguém sabe nada do que é isso, que é a função do corpo. Por exemplo, a maioria não sabe isso que eu estou falando. Que uma das coisas mais sérias que nós temos no corpo é uma caixa. A caixa craniana. Negócio seríssimo. Pensa bem, como é que fica? É para defender o cérebro. Agora, não adianta, se o cérebro é mole, a caixa é dura, só a caixa já destrói o cérebro. Valdo. Dependendo da velocidade e da força. Você está falando aí, eu lembrei de um artigo que eu li na internet, achei agora aqui, sobre um estudo de jogadores de futebol americano. Então diz aqui que... aqueles são loucos. O jogador que sofreu o choque, aqui, deixa eu ver. E a maioria deles ficam meio abilolados e depois não aparece mais. Ninguém fala nele mais. Eles escondem isso, porque senão vai contra o esporte. 300 vezes superior da gravidade. O outro aqui diz que os jogadores das ligas colegiais sofrem 150 choques na cabeça por semana durante a temporada. Agora, é absurda. Um total de 1.500 choques por ano. Tem algum deles que fala assim, não, eu tenho a cabeça dura. Mas veja, quanto mais dura a cabeça, mais mole é o cérebro. Você está entendendo que a pessoa não está examinando o que é? Absurdo. Pensa bem, é só fazer a experiência. Coloca uma massa dentro de uma caixa e mexe nela para você ver o que vai fazer. Você amassa tudo lá dentro, é o que acontece com você. 150 batidas na cabeça por semana. Agora, eles colocam as coisas na cabeça, colocam no ombro. Mas diz que mesmo os capacetes geram problema. Agora, por isso é que tem tanta gente abilolada lá. E o Michael Tyson? Como é que fica? Né? Tem um monte desses caras. Professor, eu queria abordar o ponto da distorção da realidade imaginativa, não pelo viés da questão sexual, e sim pelo viés do ponto intrafísico mesmo. Aquela pessoa que tem a tendência à manipulação, mas é muito disfarçado, ela não consegue mais interagir com a realidade do jeito que ela é. Então, ela cria constantemente novas realidades e ela acredita piamente naquilo. E ela transfere isso também, que ela às vezes consegue chegar a enganar psicólogos, psiquiatras, esse tipo de coisa. Como é que você traz essa realidade de maneira tranquila para que a pessoa consiga perceber isso e assistir e ajudar? Como é que se trata isso de uma forma? A primeira coisa é abrir o jogo com a pessoa, pouco a pouco.
Que a pessoa sempre vai, e ele é muito inteligente, sempre vai negar. Não, mas você vai com calma e mostra os fatos. Contra fato não há argumento e nem tem negação, não tem jeito. Se a pessoa negar, você deixa para lá. Então ela aí já está perturbada há muito tempo, não tem mais conserto. Então o processo é levar para a realidade e mostrar os fatos. Argumentar pelos fatos. Que um outro ponto que acontece também é que às vezes a pessoa mantém um padrão de rigidez, mas aí ela acopla, e quando acopla, então acontece essa situação de distorção total da realidade durante um período, depois ela volta à realidade normal. Sim, mas isso aí precisa ver o que ela tem. Ela às vezes está assediada. Todo assédio tem autoassédio, mas às vezes tem aí um possessor violento, isso aí varia. Tem que ver. Cada caso você tem que ver. Perturbação mental, sabe? O processo da demência, o problema da oligofrenia, o debilóide, por exemplo, a debilidade mental, esse negócio todo, tudo tem que examinar a pessoa em si. Nós somos muito complexos. Tem que ver, por exemplo, o sexo da pessoa, a idade dela, o que ela já fez até aquele dia. A chegar ali, por que é que já aconteceu antes. Então, a semiologia é importantíssima nisso. Aonde a anamnese, a semiologia, o exame da pessoa é mais importante da psiquiatria. Às vezes, por uma conversa, você conserta a pessoa. Um fato só. Você mostrar para ela, que às vezes até o neurológico que está escondido, você vai falar, pronto, ela deixa de ser psicopata. Tudo isso eu já vi na minha vida. Uma coisinha que você descobriu da pessoa, pronto, ela cai assim, não, mas foi isso. Isso foi o fator que desencadeou tudo. É isso que eu estou sofrendo. Não, eu vou melhorar. Pronto, a pessoa reage, pronto, ela vai longe. Ela reage, já coloca a intenção e aí muda. Por isso que eu estou falando, tem que olhar os fatos. Agora, na questão, examinar os fatos passados, transatos, os pretéritos, aqueles que já passaram. Ver como é que a pessoa chegou até aquele ponto. De onde ela veio, o que aconteceu com ela. Pode acontecer em termos de disfunção cerebral até a questão paragenética, né? Já vem Pode. A paragenética da família toda. Às vezes, por exemplo, você explicando apenas os traumas físicos que a pessoa teve na infância, devido à mãe que batia nela, ela vai entender tudo. E vai ver com outros olhos a realidade da mãe. E o pior da história, às vezes você fala isso, a mãe está tudo bem. Daí uns tempos eles internam a mãe, que ela ficou doida. Quer dizer, aquilo que ela já batia na criança já era a loucura dela naquela fase infantil da criança. Tudo isso eu já vi, tem muito caso assim. Principalmente a mãe com a filha, que é o processo da mãe que dá o conta na filha. Porque ela não quer fazer da filha, se o marido, por exemplo, gosta muito da filha, então a competição é terrível, a concorrência. Ela começa a perseguir a filha. Agora, mais tarde, chega numa certa idade, as coisas vão piorando com a mãe, e eles têm que internar a mãe, porque descobriram que a dona era doida. Antes, ninguém nunca tinha visto que ela era demente. Precisa de chegar às vias de fato, para todo mundo ver. Aí, às vezes, é tarde. Entende? Então, é preciso de abrir o olho com isso. Tem muito caso desse, que a criança sofreu muita surra. Ela ficou traumatizada, deu alguma coisa, mais tarde ela tem problema. E problema quase sempre psiquiátrico. Isso é muito comum, não é só neurológico, não, é psiquiátrico. Processo da cabeça, com a parte física, com a parte moral, a parte intelectual, emocional da pessoa, não é fácil. Tudo tem que ver. Agora, outra coisa séria, numa anamnese você vai estudar da criança, você vendo a família e sabendo como é que são os elementos, isso já esclarece muito. Você vê, a pessoa chegou doente, você pergunta, fala assim, não, na minha família tem 6 casos. Fala assim, mas mais chegado a você, sim. Aí você vai ver, tem o tio, tem a irmã, tem o outro lá, que é o avô, tem o outro, tudo do mesmo jeito. Então o processo é genético, aí é claro, é fácil de melhorar. Aí, então, a gente fala para a pessoa, olha, você não pode ficar igual esse povo que ficou doido. Você pode ficar melhor. Desde que você se trate agora. Aí a coisa melhora. Muita gente melhora assim. Eu já vi isso tudo no interior. Tem muito caso desse jeito. Por isso que a anamnese é importantíssima, a semiologia. Ver como é que é. Porque quando tem uma família
em que você pega e o sangue, a consanguínea, bem junto daquela pessoa, tem 6 casos, mais ou menos, de perturbação braba, como é que fica? Como é que vai escapar disso? Tem que examinar por quê. Aí a gente vai examinar. A sua tia, ela começou a dar alteração com que idade? Foi mais ou menos assim, aos 33 anos, quando houve um negócio com o namorado. E o seu tio começou a ter isso com que idade? Foi mais ou menos aos 29 anos, que teve um negócio lá. E por aí vai ver. Então a gente olha e fala assim, quantos anos você tem? Eu falo assim, eu tenho 24. Então que tal você escapar dessa? Não vai ser nem igual seu tio, nem sua irmã, nem sua tia, nem nada. A pessoa muda a vida. E é apenas a demonstração, a exibição dos fatos. Muda tudo. A lógica dos fatos é terrível. A aplicação nesse caso, professor, é uma espécie de autocontrole constante que a pessoa tem que ter, né? Não, aí você vai explicar para ela o que ela deve fazer para fugir daquela genética perturbada, patológica. Tem os jeitos disso, não é assim tão difícil, não. Agora, a gente tem que ver o caso, o que a pessoa faz, qual é a profissão dela, o ambiente que ela vive, qual é o círculo de relações que ela tem, o bairro onde ela mora, isso tudo é importantíssimo. Agora, com isso, pode estar certo, a gente pode ajudar muita gente. Eu, por exemplo, eu não sou psiquiatra e atualmente não exerço a medicina. Mas, às vezes, uma conversa que eu tenho com a pessoa, e às vezes, eu encaminho tudo, muda tudo, a família toda muda, e a pouco está todo mundo aqui. Eles trazem o resto para vir. Fala assim, aquilo que eu falei para o senhor é esse aqui é aquele outro que eu disse, esse aqui é aquele outro. Então, a gente começa a melhorar a família inteira. Você está entendendo? Agora, a pessoa, nessa ocasião, já melhorou muito. Ela muda tudo. Agora, tudo é necessário a interlocução. Por isso que eu acho, matéria de medicina tem que abrir o jogo. O processo é familiar, sempre, se for possível. Por isso que o médico tem que ser médico de família, médico de confiança. E outra coisa, ele tem que ter uma noção de clínica geral. Ele tem que ter uma cosmovisão do processo, principalmente da nosologia, a nosografia, para ter uma visão disso. Ele não pode ser só especialista. Ele tem que ser especialista e ter uma visão de generalista. Agora, eu aprendi muito isso por causa do meu processo interior. Por exemplo, para mim, a medicina mais fácil de ser exercida foi quando eu cheguei no Rio. Que eu já tinha uma experiência de tudo quanto era doença que vocês pensarem no interior do Brasil. Cada pobreza, cada loucura, cada excesso, cada perturbação, tudo você pensou. Agora, chega em Copacabana para tratar de plástico, doce de coco. Falei assim, isso aqui é bobagem. Mas lá eu tinha que atender, às vezes, os casos, porque tinha gente que me conhecia em Uberaba, então levava para eu atender. Chegava lá e falava assim, não, eu não quero nada de plástico, eu quero que você atende aqui a minha mulher, que ela está com uns negócios assim, assim. Eu falei assim, mas isso eu não cobro. E aqui eu tenho que cobrar, porque eu tenho que pagar, aqui tudo aqui é muito caro, tem que pagar tudo. Como é que fica? Aí eu tinha um problemão. Foi por isso que eu comecei a atender nas favelas, aquele negócio todo, sabe? Uma vez apareceu o povo que estava querendo que eu atendesse uma paciente da família, gente rica. Eu já tinha atendido uma pessoa da família, mas com processo de plástico. Daí ele falou assim, não, mas esse aí é um caso de doença mesmo. Eu falei assim, não, mas eu não vou atender aqui, esse negócio não está bem. Então ele vira para mim e fala assim, vem cá, você está atendendo lá no Morro da Catacumba, não está? Que hora que é, como é que eu levo ela lá? O cara levou, eu atendi e ela melhorou. Quer dizer, se há boa vontade, todas as consciências amparadoras ajudam. Entendeu? Era um postinho que tinha um ambulatório? Não, lá tinha a casa Jesus, Maria e José, feita por 2 amigos meus espíritas com esse nome, para poder aliciar o povo. Jesus, Maria e José, você já pensou, pegou todo mundo. Agora, isso no Morro da Catacumba, tinha que subir o morro para chegar lá, você está entendendo? Isso lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Agora, era o máximo. Ali, outra coisa, nós tínhamos uma farmácia enorme, eu dava remédio para todo mundo, igualzinho que eu atendia o Uberaba. Agora, depois eu deixei, porque eles iam
urbanizar a favela e acabar com ela. Eu achei o máximo. Aí colocaram lá os módulos, as obras de arte, os troços, tudo atrapalhado. Assim, a última vez que eu fui lá estava com isso, depois nunca mais fui. Na Rocinha, eu comecei a tratar também. Lá o negócio era bravo, muito mais difícil, que era gente demais. Mas aí começou a aparecer muita gente com tóxico, uma situação difícil, gente bêbada, mulher caída na rua, um milhão de coisas assim lá no meio da favela. E aí eu comecei a examinar nas casas. Eu saía do lugar que nós atendíamos, que era um ambulatório, e eu ia para as casas. Aí eu comecei a ver que nas casas tinha mais eletrodoméstico que eu e o povo de Ipanema. Falei assim, esse povo não precisa de mim. Aí eu comecei a falar, melhor é vocês seguir, ver os médicos especializados, vocês têm recursos para isso, com tudo isso aqui. Agora veja, a maioria daquilo já era tóxico. Agora presta atenção, isso é década de 60 e 70 que eu trabalhei lá. Tudo isso depois, 40 anos depois. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 55 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 30 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje, a Sandra sobre o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, o Loche sobre o Congresso dos Intermissivistas, o Alexandre sobre o Congresso de Serenologia e Invexis, a Vera sobre o curso Introdução à Programação Existencial e a Alzira sobre o curso Consim Trafor. Boa tarde a todos. A Editares tem a satisfação de convidá-lo para o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, dos autores Moacir Gonçalves e Rosemary Salles. Acontecerá amanhã, no Discernimento, dia 11 de junho, às 20 horas. E amanhã também nós teremos uma sincronicidade, o lançamento da pedra fundamental do novo laboratório, o Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas, que será construído aqui no CAEC, logo após a tertúlia. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho, então mês que vem. O primeiro dia, na sexta-feira, dia 22, nós vamos contar com um curso com o professor Valdo Vieira, aqui no Tertuliário, sobre a condição do intermissivista. E também, nos outros dias, e na própria sexta-feira, nós vamos ter uma série de conferências. Gostaríamos aqui de dar destaque sobre a conferência do professor Pedro Fernandes sobre autorrevezamento. E professora Cristiane Ferraro e professora Adriana Lopes irão falar sobre o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia, dentre outras conferências. Então, convidamos a todos para essa grande confraternização entre os estudantes do curso intermissivo, os intermissivistas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O primeiro congresso de Serenologia e o 9º congresso de Inversão Existencial já está se aproximando. Vai ser agora de 23 de junho a 26. Agora faltam apenas menos de 2 semanas. Então, aqueles que estão interessados e não querem perder este evento realmente imperdível, né, essa reflexão, essa discussão sobre a serenologia, né, em função do serenário, procure os sites, né, da Acinvexis e da Arac e veja as informações para se inscrever, né, bem como a questão da viagem e da hospedagem. Tá certo? Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Apex convida para o curso Introdução à Programação Existencial, que irá acontecer amanhã, dia 11 de junho, sábado, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 13 às 18 horas. As inscrições para o curso serão feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todos os tertulianos e teletertulianos interessados em identificar seu trafor pessoal. Qual é o seu trafor propulsor da sua evolução?
A Consus disponibiliza esse curso nos dias 1, 2 e 3 de julho, sexta-feira à noite, sábado e domingo. O objetivo deste curso é a assunção do trafora explícito da consciência, a autoconscientização da responsabilidade evolutiva. São dinâmicas realizadas sexta-feira à noite, que a pessoa vai identificar através de técnicas. Sábado você vai pesquisar no holociclo e domingo você apresenta o seu trafor. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete obsolescência psicossomática, a especialidade psicossomatologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.